Olá, pessoal, Lê aqui novamente. E hoje eu vou querer falar um pouquinho, de novo, sobre Avatar. De novo, de novo falar sobre Avatar. Poxa, você detestou mesmo Avatar? Nem é esse o ponto, né? É muito normal quando você começa a assistir vídeos sobre um tema, o YouTube recomenda temas. E eu tenho um costumezinho no YouTube de fingir que eu assisto vídeos, né? É um pouquinho ruim? É um pouquinho ruim. Mas por quê? Quando você pega um tema que ele é muito feito no YouTube, acontece que às vezes ele lhe recomenda vídeos de canais pequenos, vídeos de canais que você não conhece, que foi o caso desse vídeo aqui do Mensagem Subliminar, canal pequeno. E eu gosto disso. Eu gosto muito de dar pelo menos uma chance para canais novos, não ficar só nos canais grandes, canais que, por exemplo, se eu não fosse inscrito, eu ainda assistiria quase todos os vídeos. Então, para dar uma, eu gosto disso, dar uma lapidada. Você assiste muita besteira, ou você acha pessoas até mais autênticas, porque quando você pega canais grandes, às vezes eles se entram numa fórmula de otimizar conteúdo. E canais novos, às vezes, são muito mais autorais, digamos assim. No caso do Mensagem Subliminar, esse canal aqui, não é nem porque ele tá falando de Avatar, é ao contrário. Eu já fiz meu vídeo, ainda tô editando ele, já assisti o que eu queria assistir e nem quero mais assistir vídeo de ninguém para não comprometer a minha interpretação da obra. Depois que o meu vídeo estiver pronto, eu assisto o vídeo do pessoal. Só que tem uma coisinha que ele falou nesse vídeo, que é um assunto que eu gosto muito. Eu não estudo, mas eu sou um entusiasta, é diferente. Basicamente, eu gosto de ir pegando o meu conhecimento empírico, o conhecimento de vivência e lapidando ele, sem estudar. Eu não gosto tanto assim de coisas que eu tenho como entretenimento virar algo que eu estudo. Mas ele, nesse vídeo de Avatar, ele, em 10 minutos, conseguiu sintetizar coisas que eu vi canais especialistas não conseguindo sintetizar em, tipo, 1 hora, pra você ter noção. Então, é incrível. Ele vai basicamente, nesse vídeo que eu já assisti, então, só para explicar, ele vai sintetizar por que obras de live action, de readaptação, não funcionam. Em 3 pontos que ele conseguiu sistematizar de uma maneira espetacular, tá bom? Eu gostei muito, tá? Vamos aqui assistir. Olá, querido telespectador. Tudo tranquilo? Sabe, é inevitável você fazer algumas previsões pessimistas com base apenas na premissa da situação. Quero dizer que muitas vezes é justo você achar que algo vai dar errado só pela ideia em si. Por exemplo, quando aquele seu primo mais novo fala que vai investir na carreira de gamer, músico ou de futebol. Ou até quando aquele seu amigo que acorda às 5 horas da tarde te propõe uma parceria para abrir uma loja de essência de narguile. Existe chance de dar certo? Olha, estatisticamente sim, mas eu diria que é muito mais do que normal você achar que vai dar horrivelmente errado só pela ideia em si. Muitas coisas seguem seguindo nesse segmento. Sair sem casaco quando a sua mãe diz que vai fazer frio ou vai chover, negócios familiares, tentar estacionar o carro no centro na hora do almoço, cagar na casa da namorada ou uma revolução socialista. Todas essas coisas sempre vão fazer as pessoas ao seu redor se perguntarem: por que você tentou fazer isso em primeiro lugar? E pra falar a verdade, é um sentimento justo e que geralmente vem acompanhado com o sufixo "eu avisei". Acontece que dentro desse universo de coisas que já parecem pouco promissoras na premissa, a gente tem a resplandecente ideia de fazer live actions de animes. É algo que pode dar muito certo em teoria, mas sempre que um live action de anime é anunciado, o público em geral parece concordar que a teoria é impraticável. Invariavelmente o público tá certo. Temos poucas obras animadas que foram adaptadas para live action e mantiveram o mesmo sucesso. E como já previsto, Avatar, O Último Mestre do Ar, da Netflix, não é uma dessas obras que vai ser lembrada como uma boa adaptação. E pra falar... Eu acho que não é só isso, né? Quando você pega um pouquinho de estudar um pouquinho a indústria, eu nem digo estudar, se você é uma pessoa que consome coisas diferentes, coisas fora do que a indústria produz, a indústria atualmente está com um problema de criatividade muito grande, está com um problema de engajar coisas novas muito grandes, e você, eu já falei isso 300 vezes e eu vou repetir, um escritor nota 8 sempre vai escrever uma obra nota 8. Então, se você der para ele uma história para ele adaptar nota 10, ele vai baixá-la por baixo. Nota 8 também, se não pior. Então, como a indústria atualmente está com um problema de criatividade, dada a Marvel, roteiristas, escritores, até mesmo os próprios estúdios que estão com essa dificuldade, né? Elas não, a indústria, pelo menos por aqui, não é igual à indústria do Japão, que é faz qualquer coisa tem chance e a gente reza, se não deu certo deu, se não deu, não deu. E a gente tem que basicamente minerar dentro do lixo, né? Enquanto no Japão os telespectadores mineram dentro do lixo para achar coisas boas para assistirem, por aqui quem faz esse papel de minerar, barrar o conteúdo são os estúdios.
E os estúdios perceberam que é muito mais vantajoso. Vamos lá. A gente tem várias histórias nota 8, nota 7, nota 6. Vamos lançar, vamos. Então, por que eu vou lançar uma história nova que pode ou não dar sucesso? Por que então não lança uma obra que pode ou não fazer sucesso, mas que tem já um público, que já tem um público engajado? Por que não? Então, acaba acontecendo que essas obras ficam tanto em franquia, blockbuster, vai se desenvolvendo a própria indústria para limitar o que você vai assistir. Ah, Lê, mas por que então as indústrias não apostam em qualidade? Gente, é que qualidade é subjetiva pra caramba. Você não é. É que muita parte das pessoas não tem a noção do que é a indústria. Vamos lá. Eu não sei se o pessoal aqui já trabalhou em empresa, ou numa área criativa, numa área de decisão. Você já participou de uma reunião de brainstorming? Ah, já? Se não, o que você... Ou, vamos lá, algo mais direto. Uma caixinha de sugestão na sua empresa. Você já viu o quanto de ideia porcaria que tem? Eu já vi. A ideia mais votada na caixinha de sugestão, eu falei, não coloca isso. Né? Não foi na empresa que eu trabalhava. Um amigo meu que estava começando a trabalhar perguntou essa ideia. Eu falei, não coloca isso. Ah, mas pô, foi a mais votada. Sim, mas o pessoal que está pedindo isso não sabe como as coisas funcionam. Foi lá e deu errado. Então, na indústria, é uma enxurrada gigantesca de histórias. É uma enxurrada gigantesca de obras. A indústria cresceu muito. Então, é tanta opção que entra no paradoxo das opções. É tanta opção, é tanta alternativa, é tanta coisa que você acaba não conseguindo tomar nenhuma decisão. É só você pegar os filmes da década de 60, década de 70, década de 80 e hoje em dia com os próprios streamers. Os próprios streamers, eles possibilitaram que obras de baixo orçamento se tornem minimamente viáveis. Porque mesmo que elas hoje não se paguem por falharem, elas podem ir se pagando recorrentemente dentro dos streamers, nem que seja uma historiazinha freque, ruim, podre, que talvez num futuro possa cair num meme, que talvez num futuro, ou que seja só para cobrir catálogo. Então, os streamers fizeram essa plástica, essa plasticidade, entre aspas, industrializaram a arte, industrializaram o cinema, industrializaram as obras. E agora, nós vamos passar por adaptações de 2D para 3D. Basicamente. Ah, Lê, mas isso é ruim? Não, gente, eu não tenho essa coisa de, é ruim. Isso sempre aconteceu. Isso aconteceu com todos os gêneros. Gênero de herói. Você já achou, lá em 2018, depois de Vingadores Ultimatos, que a Marvel estaria perdendo dinheiro? Que o hype da Marvel iria cair? Mesmo que a indústria esteja querendo ditar a regra do cinema, da arte, a própria Netflix, o lado bom, pelo menos, é que você, como telespectador, você, como cara do dinheiro, enquanto você puder falar, não, eu não vou assistir isso, não, eu não vou pagar por isso, muitas vezes, né, o site verde ajuda, você ainda tem poder pra caramba. O que acaba, invariante ou não, afetando isso. Então é só uma questão de ir adaptando as coisas, né? Então eu não tenho isso de, oh meu Deus, vai tudo dar ruim. Não, eu falo, vai dar ruim, como já está dando ruim, mas agora nós estamos indo para outro padrão, que é adaptar obras que já existem. Que a gente já tá nesse padrão faz tempo. Só que o que dava certo eram obras cuja linguagem que elas eram feitas eram tão diferentes que era natural a obra ser diferente. Senhor dos Anéis, de um livro para um filme. HQs, um Homem-Aranha de um HQ para um filme. Só que agora você parou para ver que quanto mais a obra vai ficando já autossustentável, entre aspas, mais uma mídia, uma audiomídia, mais difícil é. E agora nós estamos começando a querer adaptar obras 2D para obras 3D, né? E é o começo só dessa revolução, dessa industrialização. Ali, mas por que tudo é sempre ruim? É só você ver a animação 3D como era. Vê Shrek, assiste Shrek 1, assiste Toy Story 1 para você ver e ver hoje em dia. Então, eu acho que uma hora ou outra nós vamos conseguir acertar o tom de obras de adaptação de 2D para 3D. Eu acho que invariavelmente nós vamos conseguir acertar esse tom. O problema é, assim como toda a indústria, nós temos filmes bons e filmes ruins. O problema é que animações indo para live action, além de ter poucos, tipo, se você pensa 10 aí, 5 vai ser difícil.
de animação 2D para 3D? São poucas. Então, a indústria ainda não sabe qual é a fórmula, entre aspas, certa. A indústria não sabe nem que tipo de animação é mais fácil, mais facilmente traduzível para um filme 3D live action. Vamos entrar que ele vai falar um pouquinho mais disso, né? São uma tagarela gigantesca. Falar a verdade, faltou pouco, mas ao mesmo tempo, faltou muito. Verdade. Avatar é uma pílula, um drops da animação. Ele dá um gostinho do que foi a obra animada, mas deixa um sabor amargo na boca depois. Eu, pelo menos, tive de me esforçar para ver todos os episódios inteiros. Eu também, eu senti isso também. Eu senti num certo ponto que eu só tava assistindo essa série. Essa série tem vários probleminhas que eu não gosto. Lê. Mas eu vi um cara falando assim, me respondendo, em um fórum, que eu também falo um pouquinho sobre. Ele falou, pô, mas esse é o padrão de séries. Então, beleza, então eu não gosto de séries. E séries, assim, esse nível de qualidade, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, coisa ruim. Mas não é. Tem várias séries que conseguem ter esse tom. E Eu dormi pelo menos 2 vezes e pesquei várias, mas consegui galgar o final. Ainda em dúvida sobre o que achar dessa série. Mas quando eu cheguei aos 2 últimos episódios, vamos dizer assim, teria sido melhor ficar batendo a cabeça numa parede chapisco. Mas não vai embora não, fica aqui. Vamos abrir um quiosque de paleta mexicana no shopping comigo? Não, mas é sério, vamos reciclar essa oportunidade perdida que foi Avatar, pra ilustrar por que os live actions de anime não funcionam. isso acontece. Por que Avatar deu certo, né? Primeiramente, por que Avatar deu certo? Avatar e One Piece, pelo menos. Eu não assisti One Piece porque, sinceramente, eu não sinto falta de reaver, de reassistir o começo de One Piece. Poxa, eu tinha assistido, quando o One Piece, o live action lançou, eu tinha assistido recentemente One Piece do original e tinha ainda reassistido a versão refeita da Toei. Então, eu basicamente já tô meio saturado de One Piece. Talvez eu assista. Só que a questão de One Piece e Avatar, eles têm duas características que você consegue usar muito bem no live action. Como eu falei lá no meu vídeo no canal principal, eu falei que Avatar, ele é facilmente traduzido para o live action. Por quê? Avatar, ele pega a realidade e emula ela dentro de uma animação. Ou seja, se você pega o que está na animação, é só uma versão animada do que é a realidade. Para você, então, pegar essa animação e trazer de novo na realidade, você está, na verdade, cortando um caminho. Já está na realidade. Exemplo, eu baseei as minhas obras, a vestimenta, numa tribo celta. Exemplo, né? Exemplo. Então, em vez de eu pegar, eu posso simplesmente ir na celta, que é algo que existe, basear e fazer a versão do live action. Você está, na verdade, facilitando. Então, a Avatar tem essa facilidade. Por isso que, mesmo que o visual esteja um pouco estranho por causa dessa questão de limpeza, dessa questão de beleza, as estruturas fazem tanto sentido porque é algo que a gente vê na realidade. Porque foi baseado na realidade. Avatar, a animação é uma animação emulando a realidade. O que a realidade, que é o live action pode fazer, é só pegar a realidade que foi baseada. É tipo a essência, no que você me inspirou. É tipo, eu vou pegar, eu vou basear a estética da minha série na cultura maia, por exemplo. O que você faz, só você, como live action, vai lá na cultura maia e transmite a cultura maia para o seu live action. Você está cortando, na verdade é até mais fácil de você fazer, porque a base já é a realidade. Igual as próprias artes marciais, que são baseadas em artes marciais reais. Por que você acha que é tão fácil, por exemplo, anime, luta? É extremamente fácil, qualquer obra, animação de luta. Baki, é muito fácil traduzir Baki para nós em luta. Baki não, né? Tem as suas loucuras, mas é muito fácil a Hajime no Ippo, a Shino no Joe, obras de boxe, por exemplo, pegam animação de boxe e traduz. Isso é muito fácil, porque a estrutura é baseada na realidade. Ou seja, animações que se baseiam na realidade, eu pego a realidade, reinterpreto a realidade, tento emular a realidade no 2D, são muito fáceis, são muito mais fáceis de você levar, adivinha, para um live action. Por isso que Avatar naturalmente deu certo, porque ele já é baseado na própria realidade. Então ele só meio que fez a versão é como eu falei lá no meu vídeo, que basicamente é como se os animadores que fizeram a Avatar 2D tivessem se formado em 3D e feito 3D. Basicamente isso. Por isso que é tão lindo, é tão maravilhoso o cenário, lutas, CGI. Agora, no caso de One Piece, é um pouquinho ao contrário. Um dos defeitos de 3D, de live action, é o tosco. Às vezes, o que é feito em animação, na animação fica incrível, fica épico. Se você faz exatamente a mesma cena em animação, fica feio, por causa do Vale da Estranheza, por causa que o padrão live action é muito diferente dos padrões e dos maneirismos feitos na própria animação, né? Na própria animação. E o que acaba, então, acontecendo é que One Piece, como ele tem um tom já
o tosco que ficou sem querer ou querendo no live action, meio que casou com a obra, é tipo eu gosto de falar isso, você não consegue fazer caricatura com live action. Você consegue, você só precisa fazer o tom para isso. Eu gosto muito de falar isso do Monsterverse, Speed Racer, que conseguiu fazer muito aquele tom, aquele colorido e tal, e os próprios Tokusatsu. Tokusatsu é uma breguice. A questão é que você tem que o quê? Condicionar o seu público a aceitar essa breguice. E adivinha, essa condição que você faz, ela é limitada. Não é todo mundo que vai olhar para... não é todo mundo que vai sequer olhar para... O negócio de usar isso live action, ele é fácil de você gostar porque é a realidade. A realidade de todo mundo todo mundo que enxerga, vê a realidade. Então por isso que é tão fácil você gostar de um live action, porque ele é a realidade que você vê todo dia. Então quando alguém vai fazer um live action, ele só quer pegar a obra que é, entre aspas, limitada pelo 2D, porque nem todo mundo gosta de 2D, e jogar pro live action para ampliar a popularidade dessa obra, né? Poxa, eu vi isso muito acontecer. Eu tenho visto na minha família. Meu pai assistiu o Aranha Verso. Sabe o que ele falou depois de assistir o Aranha Verso? Nossa, imagine se fosse real, se fosse de verdade, se fosse live action. Aí meu pai olhou, por que eles não fazem live action? Por que eles não fazem... Por que não fizeram esse filme live action? Teria ficado muito melhor. Meu pai não gosta de animação. Ou seja, a revolução que é Aranha Verso pro meu pai não é nada. E meu pai, ele é um recorte numa parcela gigantesca de bilhões de pessoas. E é essa parcela que todo live action quer vir tentar agradar pelo menos um pouquinho. Enquanto você tem que aprender a gostar de animação, aprender a gostar de Tokusatsu, o live action, entre aspas, você não precisa aprender tanto quanto você precisa aprender com animação. Vamos voltar aqui, porque de novo eu tô vendo que esse vídeo vai ficar gigante. E primeiro, eu sei que Avatar não é um anime, mas eu sei que você sabe que eu sei que todo mundo pensa em anime quando... Adorei essa parte. Então não vamos ficar ligando pra essas picuinhas de nomenclatura, certo? Quando eu falar animes, pode ser qualquer obra animada de maneira geral, tá bom? E segundo, eu gosto de sistematizar as coisas. Então, essa parte que eu adorei do vídeo. A partir daqui, esse vídeo vai ficar incrível. Só pra facilitar a conversa. Vamos lá. Porque Avatar, o último mestre do ar, é um suco de chorume da Netflix, assim como a maioria dos live action. Eu não achei tão ruim. Pra mim, é aquela balança dos gostos. Os acertos visuais, ver, são tão bons que compensam os erros. Pra mim, eu falei isso nos outros hacks, Avatar é tão plasticamente bonito, é tão lindo, é tipo você olhar pra uma pintura realista. Ela não significa nada, não tem texto, não tem subtexto, não tem nada. É só técnica pura, só isso. Mas mesmo assim, há beleza na técnica. E a técnica usada em Avatar é tão linda, é tão visualmente bela, que ela, por si, compensa a experiência da série. Pelo menos para mim, por isso que eu gostei. Então, ao ponto que, basicamente, eu vivo falando, Avatar é uma série tão linda que você consegue gostar dela colocando no mudo. Não, os personagens vão começar a falar de novo, você dá lá os 5 segundos, só pra você ver a beleza visual que é. Mídias diferentes. Gente, é impossível não listar a grande diferença de mídia que existe entre desenhos e live actions. Animes e mangás possuem cada um traço diferente do outro. Existem semelhanças e referências, mas cada um dos autores dessas obras tem uma arte própria, que não... Isso é muito perfeito. Eu vou ir um pouquinho mais a fundo, que ele fez o papel de simplificar a discussão, quer dizer, levar a discussão. Por quê? Toda obra, você tem que aprender a gostar dela. Vamos combinar. Toda obra você tem que aprender a gostar dela. Toda obra. Ou seja, toda obra, ela é uma mentira que você precisa mentir para a pessoa e a pessoa tem que cair nessa mentira. Eu gosto muito desse exemplo. A diferença é que existem obras que você precisa de um mentiroso muito bom. Você precisa de um mentiroso, você precisa de contexto, você precisa de ele emular um mentiroso muito bom. Por quê? Porque a mentira que você está contando, ela é muito espalhafatosa, ela é muito diferente. Como é que você vai colocar para acreditar que caiu um ET lá em Varginha? O mentiroso vai ter que ser muito bom. Por quê? Porque o que você está mentindo não é comum. Agora, se você mentir, por exemplo, algo bobo. Você tomou banho hoje? Tudo bem. A pessoa não vai, será que você tomou mesmo? Será que você tomou banho mesmo? A pessoa nem vai, será que você tomou mesmo? Não, a pessoa, por que você vai mentir que você tomou banho? Então, toda obra, ela é uma mentira que você tem que fazer a outra pessoa cair. Eu tenho que te convencer dessa mentira. Eu tenho que te convencer. Esse é o papel da obra. E vamos combinar que você não vê um Luffy assim. Você não vê um Zoro assim. O 2D não existe. Óbvio, né? Mas a questão por ele não existir, você tem que fazer um pouquinho mais de força para você gostar. Enquanto você... olha aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Ele não tá chorando aqui. Enquanto
uma obra, um desenho, um anime, um mangá, você tem que aprender a gostar dessa mídia. Qualquer live action, só por ter uma pessoa lá, você já vai gostar, por causa da empatia. Pesquise um pouquinho sobre o que são neurônios espelhos. Ou seja, o seu cérebro ele é condicionado para entender expressões humanas. Ou seja, uma pessoa real chorando, você vai se emocionar muito mais do que esse cara aqui. Ou seja, o Oda Gênio, para fazer você, para esse traço estranho, sair no catarro, nojento, estranho, você se emocionar com isso daqui, ele teve que fazer um puta de um contexto para isso. Enquanto se fosse num live action, às vezes, pô, quem aqui já não tava assistindo um vídeo. Aí um cara foi lá e tomou isso já aconteceu, pegadinha, tomou uma porrada no saco. Você, se você for homem, e tiver saco, você já tomou uma porrada no saco, a primeira coisa que você faz é, você sente um pouquinho. Você sente um pouquinho disso, porque automaticamente você sentiu. Ou seja, live action, ele tem uma facilidade muito maior de criar empatia, de criar histórias. No bruto, é como se cada obra tivesse um muro, que você tivesse que pular esse muro para chegar no que a história quer lhe entregar, ou está tentando lhe entregar. Enquanto o muro do live action é baixo, tem obras que literalmente o muro é gigantesco. E o live action sabe tanto disso que boa parte do cinema cult, do cinema arte, são obras que querem dificultar a sua ida. Ou seja, são obras que querem aumentar o muro plasticamente para que você queira se esforçar para escalar o muro. Ou seja, filmes, séries, que um dos papéis da obra é fazer você querer escalar esse muro, ou seja, a obra constantemente coloca dificuldades para você entender ela, para que você queira escalar esse muro da dificuldade e ir para o que a obra quer. Por isso que tem tanta obra cult que o pessoal, oxe, eu não entendi nada. Meu pai coloca, meu pai fala que é obra, meu pai fala muito disso, quando, pô, eu entendi nada, essa obra aí tem que ser muito inteligente para assistir essa obra. Não entendi o que ele quer dizer. É isso que acontece. Esse é um dos padrões que você tem entre cada mídia. Exemplo, livro. Outro exemplo, livro. Enquanto para você assistir um live action, você só precisa assistir. Pô, quantas vezes você já não viu pessoas assistindo um live action? Às vezes tem a diferença da legenda pro dublado. Mas quantas vezes você não viu pessoas assistindo live action que quando você pergunta o subtexto, a pessoa não sabe, a pessoa não prestou atenção. É tão fácil você fazer a pessoa se emocionar com live action que às vezes o escritor nem se importa. Quantas vezes você já não viu o pessoal falando, pô, o filme é horrível, mas o ator salvou? Às vezes o ator atua tão bem que uma cena mal escrita, mal desenvolvida, é entregada magistralmente porque o ator é bom pra caramba. Tem outros probleminhas que eu não vou querer entrar em contato aqui, porque senão eu vou ficar aqui 300 anos, só que é a questão de produção e tal. Ou seja, 2D tem a sua força, tem a sua conexão, ou seja, o 2D, ele criou um padrão para si próprio, ao ponto que filmes, mangá, HQ, manhwa, livros, cada mangá, ele é um universo à parte. Você tem regras e padrões. Ou seja, quando você vai começar a ler mangá tem um padrão. Se você sair de HQ para mangá, você sente essa diferença. Muitas pessoas nem sabem disso. Quando você vai de HQ para mangá, quando você vai de mangá para HQ, você tem já essa diferença entre mídias similarmente. Mangá, HQ, livro, light novel, livro de terror, livro de romance, livro de drama. Tem vários desses tipos. O que acaba acontecendo é que cada obra tem o seu padrão. Ou seja, cada obra é uma obra única, só que cada obra... Pô, eu não quero ter que ensinar você a gostar de animação, de novo. Não quero te ensinar de novo você gostar de mangá. Então o que os mangás fazem? Shonen faz muito isso. Eu pego uma base que já existe, ou seja, enquanto eu vou pegar o que você conhece de mangá, ou a partir do que você conhece, criar o meu universo e a partir daí eu crio a minha história. Ao ponto que a minha história vai ficar tão única que ela vai se diferenciar de tudo. Ou seja, todo mundo se copia na essência para virar único no resultado final. Por isso que mangá tem um padrão, por isso que HQ tem um padrão, porque no final é como se toda a obra fosse lhe ensinar a gostar desse tipo de arquétipo. Então por isso que quando você traduz, você pega uma obra que é feita para 2D, que ela foi feita para ser 2D, e tenta traduzir ela para o 3D, você não está só pegando, aqui foi desenhado e aqui é o ator real. Não, não. É a forma narrativa, que a história foi feita. A base daqui, quem escreveu essa história, quem escreveu
Eu acabei de perceber que eu tô gesticulando e não tem câmera, cara. Ai, que raiva que não tem câmera. É que eu gesticulo muito quando eu falo. Agora que eu percebi, vou ter que gesticular com o mouse. A base feita aqui é pensando em pessoas que gostam de animação. Ou seja, você usou técnica de animação, tipos de animação, para fazer essa história fazer sentido na animação. Então, e quem faz live action, série, parte da série. Ou seja, aqui partiu de um ponto e aqui partiu de outro. Então, como é que você pega uma história que foi feita para funcionar num tipo de mídia e você faz funcionar em outro? Por isso que é tão difícil. E o pior de tudo é que são mídias equivalentes. Por quê? É audiovisual. Por isso que normalmente... por que você acha que a Marvel deu certo? Porque, o público que gosta de HQ é menor do público que gosta de filme. Ou seja, quanto mais difícil é uma obra, menor é o público, basicamente. Ou você vai falar que o público que gosta de animação é maior do que o público que gosta de HQ. Não, é errado. Que o público que gosta de HQ é maior do que o público que gosta de animação. Ou seja, quanto mais difícil é uma obra, ou quanto menos recurso uma obra tem para se tornar universal, mais você precisa aprender esses recursos que a obra usa para você gostar dela. Ou seja, por ter menos pessoas que gostam de mangá, esse público é reduzido. Então, o que os filmes da Marvel fazem? Pegam a base, a ponta do público, que é quem gosta de HQ. Ou seja, é um público menor. Como é um público menor, você pega isso e leva para filmes. Se esse público não gostar, dane-se, é um público pequeno. Muito pequeno comparado ao público que você pode. Então você pega o que funciona aqui e traduz para filme. Ou você acha que o pessoal que era fã do Tony Stark das HQ gostou do primeiro Homem de Ferro? Você pode ter noção. Qualquer hater do Homem de Ferro da Marvel detesta esse Homem de Ferro porque ele mudou para sempre todo o Homem de Ferro nas HQs. Então é isso que acontece, basicamente, desse ponto. E a questão é que o público que gosta de animação e o público que gosta de live action não são apenas quase equiparáveis, o que gosta de live action é muito maior, mas são públicos que se conectam. Ou seja, é muito comum, você tem gente que gosta de animação, como eu, mas não gosta de mangá, não gosta de HQ. Só que, ao contrário, não é verdade. O público que gosta de live action pode gostar de live action, pode gostar de animação, porque são obras meio que equivalentes. Então, ou seja, por que você acha que o público gostou da Capitã Marvel? Mesmo, a Capitã Marvel é horrorosa nos filmes, na HQ ela é muito melhor. Simples, porque as pessoas não têm HQ para comparar. Pessoas que não consomem HQ não vão conseguir saber se a adaptação que elas estão assistindo é fiel ou não. Elas vão comparar esse filme de live action com outros filmes live action. Então, quando você compara um anime com um live action, as pessoas conseguem literalmente comparar. Essa cena no anime me fez chorar. Essa cena no live action não me fez chorar. São emoções equivalentes. Então, por isso que quando o pessoal fica batendo tanto no ponto, que ao contrário de um HQ, que é muito distante do live action, animação e live action são muito próximos. Mesmo que distantes, a diferença entre um filme e um HQ é imensamente desproporcional, tanto de público quanto de similaridade. Então, a expectativa é diferente. Eu, de novo, falando pra caramba, mas eu gosto disso. Eu não vou mentir que eu tô usando esse vídeo pra meio que treinar, porque eu quero muito falar sobre esse tipo de coisa, só que eu, infelizmente, não sou igual o Mensagem Subliminar, eu não consigo sistematizar tão bem assim. Vamos para ponto. Pode ser ignorada como parte do sucesso da sua história. E isso é algo tão importante pro público, que eu, por exemplo, lia o mangá do Naruto, mas odiava o anime por causa da paleta de cores. Achava simplesmente idiota ninjas usando laranja. Se bem que o Naruto é idiota, né? Mas a arte envolvida no mangá e no anime não pode ser descartada como parte do seu sucesso. Em um live action, você não pode parar a cena e ficar analisando os traços do desenho. Não só isso. A questão de quando você vai fazer uma obra de uma mídia e para outra, por que isso funciona com HQ? Porque HQ, como é um público reduzido, e você não vai fazer exatamente uma adaptação, você não está preocupado, ou seja, o público que você vai desagradar com a adaptação é imensamente menor do que o público que você vai fazer você vai fazer com o live action. E tem outro ponto também, é que o público, você vai automaticamente fazer algo extremamente diferente. Ou seja, o público de HQ já é acostumado a ver várias versões do mesmo personagem, enquanto o público mais anime mesmo não é acostumado a isso. Ou seja, são sensibilidades diferentes. E o problema é que quando você vai fazer a transição de obras, você vai precisar mudar coisas. Não pode ser um copia e cola, tanto porque não ficaria legal, quanto que a linguagem não vai funcionar. Então, além de você saber, tá bom, um personagem chorando em uma animação, ele é
sumariamente mais caricatural, porque ele não tem microexpressões, não tem profundidade de luz. Você não, às vezes não vai conseguir fazer uma câmera rodando, porque é muito caro na animação. Então, eu posso fazer ele expressões de estou chorando, eu vou ter que fazer ele chorando de uma maneira extremamente mais caricatural. Mas eu não preciso fazer, necessariamente, o meu ator chorar de maneira caricatural. Ele pode chorar normal. Porque nessa cena que ele tá chorando mais caricatural, porque é o que ele precisa chorar no 2D para ser um choro mais natural. Ou seja, esse choro mais caricatural no 2D é um choro, entre aspas, normal. Então você não precisa traduzir isso para um choro caricatural no live action. Agora, quando você vai pegar coisas um pouquinho mais diferentes, mais essência, aí que ferra. Como é que você traduz isso? Nós não temos, vamos lá, fala um diretor que faz filme de herói muito bom, um James Gunn da vida. Você tem vários. Agora fala um diretor que faz adaptação de 2D para 3D. Você tem. Agora pega um que faz animação 2D para live action. Não tem. A indústria não tem, não é, ela entre aspas não é otimizada para isso. E o que isso significa? Você precisa, para traduzir para o live action, saber o que fez Avatar: A Lenda de Aang fazer sucesso, ser um sucesso e traduzir isso para o seu equivalente no 3D, no live action, sem perder a essência. Olha que dificuldade gigantesca. E o live action que mais chegou perto disso daí, o live action para mim, que mais chegou perto foi Alita: Anjo de Combate, tá? Para mim, todo live action tem que estar naquele ponto lá. Vamos dar um exemplo mais caricatural? O live action de Dragon Ball Evolution. Rapaz, eu falo assim, o Dragon Ball Evolution, por que Dragon Ball Evolution é um filme ruim? Porque é um filme ruim. É um filme ruim. Mas se Dragon Ball Evolution fosse um filme bom, se os efeitos fossem bons, se a luta fosse boa, se as transformações fossem boas, se o roteiro, no que era proposto, se explicasse melhor, mas fosse a mesma história, o filme seria seria bom? Seria uma adaptação? Não. Porque seria um filme teen com superpoderes, a lá Crepúsculo, a lá qualquer filme genérico da época, igual. Seria ainda um lixo. Ou seja, até então, os filmes baseados em live action, os live action baseados em anime são ruins porque são filmes ruins. Ou seja, eu tenho um filme ruim que eu não consigo vender esse filme ruim. Então vamos pegar a carapaça de uma obra famosa e jogar nela para ver se o filme vende. Era o que as pessoas faziam antigamente, por isso que live action sempre dava ruim. Agora, eles estão pegando obras boas, querendo tirar mais dinheiro dessas obras, porque a gente não tem nenhuma obra famosa igual essa obra, a gente não tem pessoas criativas para fazer uma equivalência dessa obra, então a gente pega uma obra famosa e faz pelo menos uma obra boa. Agora, pelo menos, Netflix, o pessoal tá tentando fazer uma obra boa. Só que a gente não tem roteiristas que são bons em converter. Você precisaria, primeiramente, o que não tem é os criadores. Você precisaria que falar, essa cena aqui, por que essa comédia tá aqui? Essa comédia tá aqui para desenvolver a amizade dos personagens. Essa comédia precisa estar aqui. Pô, mas é que a gente quer fazer uma série mais séria. Se a gente colocar essa comédia, talvez o pessoal não goste. O pessoal da série de live action não gosta dessa mudança abrupta. Mas essa série é importante. Essa cena de comédia é importante pro pessoal se desenvolver. Como que a gente faz? Como é que a gente faz? A gente vai ter que dialogar, debater, achar um meio termo para conseguir colocar essa descontração no seu equivalente no live action. Além disso ser difícil e demorado, porque você precisa testar. E testar é caro, porque testar você pode errar você tem que refazer. Refazer é exponencialmente mais tempo de produção e mais dinheiro. É exponencialmente mais dinheiro. Que adivinha? Os criadores devem ter batido o pé, os caras falaram, não, nós manjamos de fazer live action, você sai daqui. Deu que deu. Você faria em um Berserk com as suas páginas duplas e passar a mesma emoção que se passa no desenho, com a ambientação do cenário, fica algo muito difícil de se fazer. Não à toa que a ambientação deu mais certo, porque é o que eu te falei, é a linguagem mais objetiva da obra. O visual ele é mais objetivo porque ele já é baseado na realidade. Então não vai ter nada que salte os olhos. É real, porque existe na nossa realidade um equivalente, então você aceita muito mais. Agora a narrativa, a história, tudo aquilo que não é tão objetivo, eles não conseguiram traduzir. Como é que você traduz? Eu falei do choro, do choro. O choro em um filme, em um livro, é diferente. O choro em uma história narrada em voz é diferente. O choro em um mangá é diferente. O choro em um HQ é diferente. O choro em uma animação, ela é diferente. O choro num live action é diferente. O choro em uma ópera é diferente. Um teatro é diferente. Então, como é que você... Tem vários tipos de choro. O choro que é feito para humilhar. O choro que é feito para exaltar. O choro que é para sentir feliz. Qual desses choros a gente usa nessa cena? Não tem livro de regra.
Não tem, não existe. Por isso que é tão difícil. E quando você para pra pensar exatamente sobre isso, você percebe que, infelizmente, quando você vai traduzir um filme, uma animação para um live action, é tentativa e erro. É tentativa e erro. Ou seja, quando você... O que deveria ser a indústria agora é fazer live action por amor, por necessidade. Pô, essa obra aqui, ela não só encaixa no live action, como acho que seria necessário. Essa forma de linguagem, o live action vai adicionar a isso. Mas a gente não tem isso, a gente só tem pessoal querendo chupar dinheiro, basicamente. Estão querendo, eles não querem a história de Avatar, eles querem a fama de Avatar. Eles não têm uma nova história para contar, eles não têm, às vezes, nem a tecnologia, nem o dinheiro sobrando. Pra que pegar obras tão grandes, tão que necessitam de live action, tão de CG? A gente tá no começo da revolução e eu nem sei se ela vai realmente engatar. Talvez ela morra fácil. Daqui a sei lá, se CG ficar barato, se CG ficar barato e fácil de fazer, de alguma forma, talvez a gente consiga ver muito mais live action funcionando, porque vai ter vários live action. E dentro desse tentativa e erro, as pessoas vão afunilando. Que infelizmente, processo científico, né? Tentativa e erro. Isso é triste, mas infelizmente é assim. Só que aí tem que ser uma tentativa e erro que não doa tanto no bolso. Que é o famoso problema do parece cosplay. Avatar, o último mestre do ar, parece cosplay. Assim como as outras adaptações de anime, quase todas. Ao passar uma mídia para outra, você não pode usar todos os elementos da mídia original. Certas coisas simplesmente não funcionam. Não é que não funcionam. Funciona assim. Tokusatsu sai pra provar. A questão é que quando você vai ser disruptivo, eu vou fazer, nesse universo que eu vou fazer, as pessoas andarem com as mãos e comerem com os pés. Existem pessoas que fazem isso no mundo real, existe. Só que o choque da quebra de padrão é tão grande que para você convencer a pessoa que está assistindo que é normal você andar com as mãos e comer com os pés, é tão difícil, você vai ter que escrever muito bem, você vai ter que colocar muito bem, e não vai ser toda pessoa que vai conseguir. Então o que acontece tem artifícios do 2D que são estupidamente difíceis de levar para o 3D. São extremamente difíceis. E não só é difícil, que se você tentar, você vai limitar o seu público. Porque vai funcionar, mas não vai funcionar com todo mundo. Tem gente que vai ver, vai entrar no Vale, porque o Vale da Estranheza, essa teoria, ela é uma teoria muito complexa e tal, só que ela não é universal, tá, gente? Ela não é como o cérebro humano processa a imagem humana, tá? Ela não é universal. Ela é uma lei que funciona na sua essência de ser, mas o Vale da Estranheza é diferente para cada tipo de pessoa. Então, quando você fala que certas coisas não funcionam, depende. Tudo funciona em qualquer tipo de entretenimento. A questão é o quanto isso vai funcionar para que quantidade de pessoas. Vamos lá, se eu colocar um universo de pessoas andando com as mãos e comendo com os pés, para muitas pessoas isso vai ser um choque, vai ser difícil. Enquanto para as outras pessoas vai ser uma pessoa que tem alguma dificuldade motora, uma pessoa que convive com alguém com dificuldade motora. Não vai ser um choque tão grande. Só que aí, para você conseguir fazer essa conversão fácil, é completamente difícil. E vai ter gente que vai, igual meu pai. Ou seja, meu pai, não importa quão bom seja a animação, meu pai vai preferir o 3D, o real. Porque ao ele olhar um desenho, ele não sente uma conexão tão grande com o desenho do que ele sentiria com a pessoa. E isso é algo empírico. Ou seja, há pessoas no mundo, bilhões de pessoas, que não importa quão bem escrito seja uma animação, por ser animação, a pessoa não se conecta tão bem. É desenhozinho. Eu já vi muita gente... cara, você chorou com esse desenho. É desenho. Nem existe. Não é nem uma pessoa real. Não é nem parece uma pessoa real. Como você chorou com isso? Aí você vai ver, a pessoa chorou pra Marley e eu, com a morte de um cachorro, que nem um ser humano é. Você tá vendo como é difícil isso? O problema é que quando você... eu vou fazer um tokusatsu, por exemplo, que é caricatural, que é bobo, você limita o seu público pro público que gosta de tokusatsu. Pô, quando eu fui assistir Ryuken da primeira vez, eu assisti achando a coisa mais ridícula do mundo. Ridícula. Eu literalmente demorei a série inteira pra no final começar a gostar das poses, das danças, das lutas, pra no final a última transformação tá quase chorando. Eu gosto de dar ainda, ou seja, você tem uma curva de aprendizagem. E no Tokusatsu, essa curva é tão grande, tão difícil, que tem gente que chega no meio dessa curva e fala, não, isso não é pra mim, e vai embora. Isso acontece no Tokusatsu com qualquer tipo de mídia. Eu gosto, então vamos falar para algo mais direto. Alita Anjos de Combate. Alita Anjos de Combate é um filme bom pra caramba. É um filmaço incrível em todos os sentidos. Muita gente não foi assistir só porque a Alita tem um zoião. Nossa, sério isso? Você acha isso mesmo, Alita Anjos de Combate? Eu não só
falo com propriedade como eu fui um dos quase que não assisti o filme por causa do zoião. Aquele zoião da Alita me incomodou demais, muito. Eu literalmente só fui assistir porque eu não só conheci o original, como eu tenho o mangá original publicado no Brasil na primeira edição aqui em casa. Eu literalmente conheci a obra. E adivinha, eu ainda demorei uns 30 minutos, por quase um quarto do filme, para conseguir me acostumar com a Alita Anjo de Combate. E eu ainda tava forçando. Eu fiquei assistindo os trailers em loop para ver se uma hora eu conseguia me acostumar. E eu demorei uns 30, 40 minutos para me acostumar. E adivinha, meu pai não conseguiu. Meu pai saiu do filme falando que filme ruim, que filme lixo, nossa, muito irreal, muito irreal, muito irreal. E eu consegui gostar, adoro a Alita Anjo de Combate, mas eu conheci o material original. Eu, que era fã do original, tinha mangá, tinha assistido os animes, adorava, demorei 40 minutos para conseguir me conectar com a Alita e sentir emoção pelo sofrimento dela. Única e exclusivamente porque o zoião era grande. E eu já vi pessoas que literalmente, não senti dificuldade nenhuma para me conectar com a Alita. Ela apareceu, eu já me conectei com ela. Então é esse o ponto. Cada obra tem o seu nível de aprendizagem. Tem uma curva para você aprender a gostar daquilo. Tem uma curva. E essa curva, ela meio que limita a quantidade de pessoas que vão gostar desse tipo de obra. Por quê? É o quanto você vai se esforçar para gostar dessa obra. A questão de live action é que as pessoas usam live action porque a curva para você aprender o live action é muito menor. Então aumenta o potencial de pessoas a gostar disso. Por isso que live action as pessoas aceitam muito mais. Por isso que é difícil ler livros, é difícil ler HQ, é difícil ler light novels. Ou seja, cada processo tem isso. E por isso que muitas vezes quando você vai falar com pessoas e tal, a pessoa não consegue entender do porquê. Por que você gosta disso, pô? Por que você gosta disso? Porque eu passei pelo processo de aprender a gostar e a pessoa chegou na metade e morreu. Não aguentou. Ela não aguentou, não viu. Então, quando você não aprende a gostar de algo, você nunca vai ver o valor que esse algo tem. Eu literalmente estou vendo pessoas assistindo o original A Lenda de Aang falar que é ruim, falar que é chato. Por quê? Provavelmente a pessoa não gosta de animação. E o pior, ela pode até gostar de animação, mas certos tipos. Ela aprendeu a gostar de certos tipos de animação. E aí entra outro problema gigantesco. Não vou entrar nisso agora. Mas você precisa aprender a gostar da Lenda de Aang. Quando você aprende, eu vou lhe ensinar. Cada obra tem que lhe ensinar a você gostar da obra, basicamente. E você não conseguiu aprender a gostar da Lenda de Aang. Aí a pessoa vai lá, e ainda com toda a prepotência do mundo, reclamando da obra. Mas isso aí você não tá falando que Avatar, a Lenda de Aang, esse live action, ele não teria então que ensinar você a gostar dele? Esse é o problema. Ou seja, o live action tem mais facilidade para eu gostar dele, e eu não consigo gostar dele. Sou uma pessoa real. O Aang é uma pessoa real aqui. Não é um 2D, não é um boneco, não é um 3D. É uma pessoa real. Como eu não consegui me conectar com essa pessoa real, mas eu consegui me conectar com um desenhozinho 2D? Alguma coisa eu entendi errado, não tem? Eu queria ter as mesmas roupas das personagens de Avatar. Eles têm apenas um traje em todas as cenas, de todos os episódios. As roupas estão limpas. Não vejo esse problema, o turno da Mônica, isso é comum. Extremamente limpo. Você não consegue ver um grão de areia no chão da cidade de Dobrador de Terra. E não vejo tanto problema nisso também. Em todos os live actions, as personagens usam perucas. É óbvio, todo mundo tá usando peruca. Mas aí depende, viu? É aquilo que eu te falei, toda obra ela precisa lhe ensinar você a gostar dela, né? Pô, os personagens estão sobrando fogo, pô. Por quê? O cabelo do personagem parecer peruca é menos real do que o cara dobrando o vento. Por que isso acontece? Porque muitos live actions não usam peruca. Só por isso. Porque o padrão dos live actions é não usar peruca. Por que os padrões dos live action é não usar peruca? Porque boa parte dos live actions não usam cabelos diferentes ao ponto de precisar usar peruca. Ou seja, usar peruca é um problema. O que os live action fazem, como o filme fez? Não usa cabelo mais comum. Por quê? No 2D, você não tem esse problema de cabelos diferentes. Você pode colocar o cabelo do personagem igual ao do Goku. Goku, Vegeta. Você pode fazer isso, dane-se, não importa. Não vai ficar menos real. Do Yugi, de qualquer personagem principal de Yu Yu Hakusho, de Yu-Gi-Oh! Não fica tão estranho quanto você colocar esse mesmo cabelo no personagem 3D. E como eles queriam ser muito fiéis, eles tiveram que colocar peruca, porque o cabelo, fazer o cabelo natural fica daquele jeito. Principalmente que ou você teria que pegar um cabelo natural, fazer aquilo, colocar laque e matar os produtores, do que você colocar peruca. Né? Talvez seria melhor eles não colocarem peruca e deixar o cabelo mais natural, e cabelos como do Aang, tudo bem, do Sokka, raspa a lateral que tá de boa. Poderia, mas eu acharia melhor
em certos cabelos não usar peruca mesmo. Wang. Ah, mas a tatuagem do Wang parece de chiclete Plock, né? As lutas com os elementos fica meio tosco, porque é meio confuso você fazer esses efeitos na vida real. Ele se confunde com... É verdade. Lê, uma facilidade. Porque se o live action, entre aspas, isso é muito aspas, é a forma de entretenimento definitiva, basicamente, entre aspas, muitas aspas. Por quê? Porque é a que tem mais facilidade de empatia, né? É um ser humano real. Você vai se conectar melhor com um ser humano real do que com 2D em suma de regra. Ou seja, a cor de aprendizagem é menor. Mas então por que existe 2D hoje em dia? Simples, porque o live action, ele tem a sua força que é ser real, é o problema dele ser muito real. E tem também uma coisinha chamada é muito mais fácil, é muito mais controle. Eu já ouvi vocês falarem que, por exemplo, a animação, você faz o áudio e depois você faz a animação por cima. A live action normalmente é o contrário. O que significa? Você tem controle. Você não depende de qualidade de atuação, de coreografia. Não. Você tem todo o controle do mundo em uma animação. Por isso que muitas pessoas preferem animação para contar essa história, por causa do controle. Você sabe o que você pode fazer? Cara, eu quero que o meu estilo de luta seja baseado em um estilo real. O que você faz? Você anima em cima de um estilo real de animação. Você pega literalmente um lutador profissional, que independente se ele seja ator ou não, pega a luta dele, risca e escreve por cima, e ponto, você fez um estilo de luta perfeito para a sua animação. Enquanto no live action você tem o problema de você não só precisa pegar um ator que saiba lutar muito bem, né? Porque enquanto na animação você pode pegar o melhor lutador, pegar um vídeo do melhor lutador lutando e se basear no melhor lutador, ainda fazer o que você quer, sem se preocupar com câmera, sem se preocupar com ter que colocar a câmera num canto, ter que colocar a câmera no outro, sem se preocupar com nada disso, só colocar ele lá e você ainda vai ter que precisar de um lutador, que às vezes é um lutador bom ou não, medíocre ou não, alguém para conectar, ainda fazer um cenário, fazer um ambiente, fazer uma forma que a câmera tenha. Ou seja, você tem problemas de controle. No live action, você faz o que dá. Por isso que live action 3D, ele envelhece muito mal. Por quê? Porque é o que dava para fazer, não que as pessoas queriam. Já o 2D não. Por isso que é muito fácil você pegar um Branca de Neve da época de 60 e ainda ser uma animação lindíssima. Porque não era o que dava para fazer. Eles fizeram o que eles queriam. A tecnologia veio para mostrar que eles poderiam ir além daquilo que eles queriam. Mas no 2D, no 3D, você faz o que você quer. Então por isso que as lutas no original eram mais fluidas, eram melhores. Porque era o que eles queriam fazer. As lutas, os movimentos. É só você ver como os movimentos fazem. A dobra se mexe, a dobra roda. Não. Você tá lá e você faz o que você quer. Live action não é assim. Live action muitas vezes é você fazer o que você consegue com o que você tem. 2D, meu amigo, por que você acha que as lutas em 2D são muito mais extravagantes? Existe um Dragon Ball, mas não existe nenhum equivalente de Dragon Ball no live action. Porque você consegue fazer um planeta explodindo de uma maneira realista, pelo menos pro padrão do 2D, desde a época de Dragon Ball. Década 80, 70, 60. Hoje em dia não. Agora que o 3D tá chegando a ser real para você fazer isso. Então você tem muito mais controle. Então a dobra funciona muito melhor no original porque, foi criado lá, e 2, na animação você faz o que você quer, no nível que você quer. Se você tem tempo e dinheiro, você faz o que você quer, exatamente o que você quer. Igual os animadores da DreamWorks fizeram, a gente quer fazer um dragão voando. O que a gente vai fazer? Estuda todos os animais voadores, estuda como um crocodilo mexe, aí você faz um crocodilo mexendo, e faça o que a gente quer lá em Como Treinar Seu Dragão e várias outras animações. No live action não. É sempre o que você consegue. Então, os dobradores de fogo, de terra, de ar, eles se mexem como os criadores queriam. No máximo, o que limitava era o dinheiro e o tempo. Talvez, no perfeito, eles queriam colocar mais dinheiro, mais tempo, mas aí eles não sabiam que eles poderiam fazer melhor. Hoje em dia, não. O live action fez o que deu, com o tempo e orçamento dele. O próprio storyboard, é uma técnica de animação perfeita. Você faz o storyboard, não gostei, apaga e faz de novo. Faz o storyboard em um live action. Por que você acha que muitos live action não são cagados, mesmo todo mundo sabendo que vai ser ruim? Porque não é tão, você não pode fazer storyboard de um filme, funciona no storyboard, e depois quando você joga um filme não funciona. Ferrou, porque você já fez. Você não consegue reanimar, apagar, colocar quadro. É diferente. A produção é diferente. Aí que entra uma das forças do live action, do 2D. Por isso que mesmo, então, ou seja, quando você se garante na história, você vai pro 2D, entre aspas, tá? Que é uma mega simplificação, e olha que eu já tô aprofundando. O cenário se confunde com os movimentos. É diferente quando você usa uma
Ele se confunde com o cenário, se confunde com os movimentos. Tá vendo por que se confunde? Porque no 2D você tem o traço, literalmente o traço. Eles puderam colocar a dobra de ar ser azul, ou seja, um recurso visual e não ficar estranho. Aqui não, aqui parece que eles só estão indo para longe, porque você não vê o ar. Porque você não vê o ar. Enquanto você, na animação, você conseguiu fazer o ar ser visível sem ficar estranho. Porque dentro da própria lógica das animações isso funciona, e na própria lógica interna de Avatar isso funciona. Por isso que a animação conseguia fazer o que eles queriam. Eles conseguiam fazer uma pedra voando e ficar realista para a própria realidade. Ou seja, o 2D é como se o 2D é uma realidade à parte. Que você, quando você aceita sentar e assistir um 2D, o que o 2D precisa fazer? Ó, essa é a minha realidade 2D. Isso é o padrão da minha realidade e isso é real para minha realidade. Tá bom, você aceita. Enquanto no live action você tem a realidade que é o que você vê. Ou seja, você tem que se adaptar à realidade, entre aspas, real, do mundo real. Você não consegue simplesmente fazer um personagem andar todo torto, ser estranho, desproporcional, e você fala, ficou estranho, porque na realidade a pessoa não é assim. Não, mas na realidade da minha obra, um personagem 3D realista, ele é assim, mas pô, no mundo real não é assim. Mas, pô, se você não quer fazer assim, aí que as coisas funcionam. Por isso que tem esse paralelo tão pesado assim nas coisas. É diferente quando você usa uma paleta cor num desenho animado. Fica algo muito artificial, difícil. Uma obra que conseguiu fazer isso muito bem foi One Piece. E por um único motivo. O próprio mangá, anime, é brega. O traço é mais cômico, é mais cartunesco. Até o humor usado na obra é mais pastelão. O que Você viu, ó? Por isso que eu gosto tanto desse vídeo aqui, tá? Por isso que eu gosto desse vídeo aqui. Eu falei pra caramba pra explicar o que ele falou aqui numa simples frase. corrobora muito com a passagem de mídia. Você acredita mais em One Piece porque ele não se leva. O traço é mais cômico, é mais cartunesco. Até o humor usado na obra é mais pastelão. O que corrobora muito com a passagem de mídia. Você acredita mais. Tá vendo aqui, ó? Exatamente por causa disso. Isso daqui, se fosse 2D, o Arlong, no mangá de One Piece, no padrão de mangá, é um personagem esquisito. Ou seja, esse personagem, para um mangá, já é esquisito. Então, por isso que o One Piece foi tão fácil traduzido nesse live action, pelo menos pelo que o pessoal fala, porque infelizmente vou ter que palpitar aqui. Porque o One Piece já usa o tosco dentro do tosco dos próprios mangás. Ou seja, o One Piece já é tosco dentro do próprio mangá. A diferença é que o tosco do mangá é um pouco mais esticado. Você estica o tosco do mangá. E o One Piece estica o tosco do mangá. Personagem desproporcional, cabeça grande, perna fina, ombro largo, pé grande, pé pequeno, coxa grande, personagem enorme com cabeção, personagem enorme com cabecinha, ombro largo, personagem estranho, personagem com cabelos que dão voltas e voltas, ou seja, é tosco por si. Então quando você já começa a sua história colocando coisas toscas, quando aparece algo um pouquinho mais tosco, esse choque não é tão grande. Imagine isso daqui em um filme do Tarantino. Você tá lá, você se assusta porque o padrão da realidade que a obra estava te colocando era aí do nada vem algo que quebra esse padrão, é estranho. Você se choca, né? Aí a menos que a obra esteja se criando para criar esse choque, e esse choque não é intencional, a obra fica estranha, a obra fica ruim. E mesmo que o choque seja intencional, talvez o quanto você fique chocado não seja a intenção. Por exemplo, eu tenho certeza que o Alita, ele fez o zoião ser grandão para ser diferente, para chamar a atenção. Talvez, só que o problema é que chamou a atenção de muita gente, e muita gente chamou a atenção e deu aversão. Em One Piece, porque ele não se leva tão a sério. Avatar consegue nos mostrar belos cenários. E um dos problemas comigo, pelo menos, do live action de One Piece é que o tosco em mangá, para mim, é muito melhor colocado do que o tosco em live action. É como se o tosco do live action levado à 10ª potência fosse 10% do poder de um tosco de um mangá. É como se eu estivesse vendo a obra nerfada. Porque o tosco que eles têm que fazer para deixar a obra mais universal não é tão bom quanto o tosco do mangá. Palpitando de novo, mas eu tô pegando obras que são toscas no próprio original, no live action, um Speed Racer da vida, entendeu?
que as coisas funcionam assim. E até uma coerência de figurino e estilos entre as diferentes nações, mas tudo parece fantasia de otaku na Praça da Liberdade, sábado de manhã, acompanhado pelos pais. 2. Imediatismo. Gente, Essa parte é boa. dessa sensação de teatrinho de escola que Avatar passa tem origem no figurino, na ambientação, mas também no massivo resumo que é necessário fazer na história. No caso, Na minha opinião, é um pouquinho ao contrário. O problema narrativo é o que faz você não conseguir levar a sério o visual. Porque, como eu falei, que existe Tokusatsu. Existe Tokusatsu, você consegue criar um ambiente, criar uma narrativa que algo tão tosco e brega quanto Tokusatsu é, não só fique divertido e fique legal, como fica uma identidade visual tão boa que fica bom por si. Eu gosto de Tokusatsu por causa disso. Você assiste Tokusatsu querendo essa breguice e essa breguice se transforma, dá um 360 e vira algo ótimo, maravilhoso e incrível, né? Ao ponto que a comunidade de, por exemplo, quando o pessoal fala, parece Power Ranger, se você fala parece Power Ranger num contexto de falar isso é ruim, o pessoal vai ficar se mordendo e vai querer morder seu pé de noite. Mas para mim é exatamente isso. Não se deu tempo, a obra não tem qualidade narrativa para se fazer dar tempo de você. É que, tipo, como tudo é corrido, você não consegue contemplar nada. Você não consegue digerir nada. Ao ponto que você pode ver, o 3D aparece rapidão. Se você vai lá, dá uma olhadinha, ele some. Você não consegue digerir, você não consegue. Por exemplo, para você olhar um figurino e falar, que lindo, o que é melhor? Você vê um terno. Você tá, eu quero ver um terno. Você conseguiria sentir o que é um terno, ou a importância de um terno, se você só fosse lá, colocasse o terno de qualquer jeito e se olhasse no espelho? Ou você acharia melhor a beleza de um terno dentro de um ambiente que o terno faz sentido? Você vê um terno num casamento. Porque o terno não é usado por si, ele é usado pelo ambiente que ele é necessário. Ou seja, para você saber o que é um terno e que um terno faz sentido, porque um terno, se você olhar por fora, é ridículo. Mas quando você vê um terno dentro de um contexto que ele faz sentido, você aceita muito melhor o terno. Uma roupa hindu, uma roupa indiana, por si separado lá, você pega um indiano com a roupa indiana e coloca ele num fundo branco. Fica estranho. Agora você coloca um indiano com a roupa indiana dentro de um ritual indiano, de um ritual não no sentido pejorativo, do ritual tipo de uma convivência, um padrão de ação feito. Seja um ritual de um aniversário, de um casamento, etc. E coloca lá. Faz muito mais sentido. Ou seja, então pra gente comprar esses visuais de One Piece, de Avatar, nós precisaríamos ver esses trajes sendo usados além de pano em cima do corpo. Além de figurino. E adivinha? Nós temos isso no 2D, explicando rituais, explicando cultura das tribos, do porquê você usa, do porquê, ou seja, no 2D, onde você já aceita mais bizarrice, nós temos explicações do porquê certas coisas, certas culturas e de como elas funcionam. Nós sabemos do porquê elas funcionam, mas no live action não. Que é a mídia que mais precisaria desse contexto para se levar a sério. Ou você acha que um esquimó com aqueles tufos lá gigantescos que faz sentido? Você olha, pega um esquimó e coloca ele na sua frente, assim, do nada, sem contexto nenhum. Você vai achar estranho, você vai achar feio, você vai achar brega. Agora coloca o esquimó no ambiente dele, coloca o esquimó caçando, pegando a pele de urso, sei lá, e vestindo. Faz muito mais sentido. Então, para mim, você sentir que os trajes são cosplay é muito mais problema do nível da narrativa para fazer o figurino fazer sentido do que propriamente um problema do figurino. Putz, lembrei do exemplo. Nossa, esse exemplo vai ser incrível, né? Em One Piece, chegando em One Piece, existe um personagem que ele é ridículo. A roupa dele é ridícula. Ele usa acessórios ridículos, ele é ridículo. Você olha para ele e fala, esse personagem é ridículo, ele é feito para ser ridículo. Aí, do nada, contam o background desse personagem e que não só tá ridículo, como ele coloca essa roupa para ser ridículo, ele usa essa roupa por ser ridículo, por um motivo que acontece lá, ao ponto que, no final da história dele, eu olho ele, em vez de ver a roupa ridícula, eu vejo, que roupa foda, que roupa
legal. É ridículo, mas é foda por causa da história. Ou seja, uma história em um flashback, basicamente, conseguiu transformar uma roupa ridícula, feia, o pessoal olhava e pensava, ai, coisa hora, não quero nem olhar de tão feio, pra algo foda, pra algo legal, pra algo maneiro, pra algo além do visual. Ou seja, se One Piece conseguiu pegar um visual extremamente ridículo e fazer esse visual, no mínimo, fazer sentido narrativo, não tem nenhum motivo pra Avatar não ter conseguido. Ou seja, você só viu o problema do visual porque o que estava sendo escrito, falado, dito, lhe mostrado não lhe convenceu. No caso de Avatar, no primeiro arco, 20 episódios se tornaram 8, todos lançados ao mesmo tempo. As obras... Deixa eu ver aqui de novo. Calculadora. Deixa eu colocar aqui. Pegar aqui, calculadora. Aqui, achei. Calculadora. 20 episódios vezes 20. São 400 minutos dividido por 60. 6 horas. 6 horas e meia. 50 minutos vezes 8 igual 400 dividido por 20. Não, cabeção. É 400 dividido por 60. 6 horas e meia. Essa primeira temporada tem literalmente o mesmo tempo da primeira temporada, de 20 episódios. Então por que esse clima de rushado? Simples, mais simples possível. Por quê? Não é a primeira temporada. É problema de ritmo. Eles quiseram colocar mais coisas. Eles quiseram não contar a história da primeira temporada. Eles quiseram contar a história da primeira temporada com elementos da segunda e com elementos da terceira. E, em vez eles vão só tirando coisas. O problema é, a primeira temporada funciona porque tem os elementos necessários para a primeira temporada funcionar. Quando você tira, é simples. Tem uma mesa com 4 pernas. Se você tira uma perna da mesa, a mesa vai cair, vai ficar bamba, vai ficar pior. Então você teria que colocar outra coisa lá. E você não colocou outra coisa lá. Você foi e colocou um peso num canto da mesa para a mesa não tombar. Só que a mesa não vai ficar bamba. É mais ou menos assim, né? Eu sou o rei das analogias. Então o problema não é o tempo. O problema é que para as adaptações boas que eles colocaram, eles tiveram que piorar. É tipo uma balança. Ó, vamos colocar uma cena boa aqui do Zuko. Vamos mostrar aqui no primeiro episódio a matança que aconteceu lá. E por causa dessa cena boa, a gente vai ter que tirar uma cena boa na outra. Só que acontece o que eles colocam não é necessário para contar uma boa história, tipo um extra, só que eles mostram um extra tirando coisas necessárias. Tipo o desenvolvimento e a diversão dos personagens principais. Só digo talvez. E animadas, por outro lado, costumam criar uma grande expectativa pelo lançamento dos novos capítulos. Há uma certa cadência para construir a personagem e ambiente a história se passa. Não é possível que o mesmo sentimento que cria acompanhando uma obra por 3, 4 anos em livros ou desenho animado se repita em uma série com 8 episódios. Esse tipo de argumento eu não concordo porque Avatar já passou por isso. Ou seja, Avatar ele tem uma qualidade que transcende a sua forma de lançamento. Ou seja, você gostou de Avatar assistindo um episódio por semana, um episódio por dia, um episódio por mês, um episódio a cada um maratonando. Ou seja, Avatar ele tem uma qualidade narrativa dentro da história dele que, independente da forma que você assista, você vai ter uma grande chance de você gostar. Porque a menor importância é a forma que a obra ela é lançada, pelo menos o original. Agora, o live action, ele não conseguiu traduzir isso muito bem para a sua própria linguagem. Ele quis ser muito sério e quis dar foco no sério, só que como o sério só é sério se você tiver um contraponto com o que não é sério. Você só consegue sentir a dor da guerra quando você tem um contraponto da paz. Se você sente a dor da guerra sem o contraponto da paz, quem está colocando esse contraponto é o telespectador. E se o telespectador não colocar esse contraponto, ele não sente o peso da guerra. É basicamente isso. É tanto momento sério, e tanto momento sério rushado, sem o contraponto com a diversão, que os momentos sérios perdem o seu impacto total, fica meio impacto. A animação de Avatar, a Lenda de Aang, pode se centralizar na figura do Avatar, mas sua narrativa é sobre um mundo mágico em que as pessoas controlam elementos. Na animação, a gente teve tempo para conhecer as personagens, tanto as principais quanto as coadjuvantes. Eu ainda não acho que o problema seja tempo. Como eu falei, o tempo da primeira temporada e da primeira temporada de ambos é muito parecido. O problema foi o foco. Quer um exemplo mais cabal do que... Se você tirou o desenvolvimento do Sokka, dele ser machista, por que você colocar o romancezinho dele com a Kunoichi lá?
você teria que ter tirado, porque no original aquilo só tem sentido para o desenvolvimento do Sokka e por causa do desenvolvimento dele. Ter aquilo é um fanservice bobo que só comeu tempo, não desenvolveu, foi só um fanservice e você não conseguiu usar esse tempo que isso acontece para desenvolver o personagem. Algo que poderia ser colocado no Sokka, em vez de colocar machismo, poderia colocar xenofobia. Tipo, dele achar que os guerreiros da tribo da água são os melhores. Então nós, como guerreiros, como pessoas formadas, pessoas no mundo da tribo da água, somos os melhores. Então nós nunca vamos perder. Se colocasse esse defeito no Sokka, você já melhoraria o personagem. Colocaria um defeito. E ao ele ver que existem guerreiros tão bons e que ele precisa aprender com esses guerreiros para a missão dele, já seria um desenvolvimento muito melhor para o personagem. Mas não tem. Aquele desenvolvimento que foi muito puxado na floresta, foi puxado. Você não tinha que ter aquilo ali. Talvez você tivesse que ter tirado. Certas coisas que eles puxaram, que não tinha tanta informação, tipo a Azula. Para mim, a Azula não tinha que ter tido nenhum diálogo dela. A gente tinha que saber, só mostrar ela lá, citar ela, tipo aquele que não deve ser mencionado. Pra gente ficar, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pra gente não saber nem como ela vai ser tratada, só cita ela. E ainda, para ferrar, cita ela sem mostrar. Só fala dela e as pessoas tremem. Azula, Azula, Azula. Seria melhor. Geraria hype para ela e ainda você não precisaria comer tanto tempo. Ou seja, faltou uma gestão de tempo. Por quê? Porque isso acontece porque eles não sabiam. Tiramos isso do Sokka. O quanto isso vai ferrar com a obra. O quanto o Sokka ser mais vazio afeta a obra inteira. Eu vi muita gente falando, gente, mas o machismo do Sokka só aparece em 2 episódios. Mas é um desenvolvimento extremamente importante pro personagem. E não é só o machismo, é toda a conotação de diversão que a obra tem. O que é uma obra que é sobre responsabilidade e diversão sem a diversão? O que é uma obra sobre amadurecimento de um personagem que a gente não vê esse personagem sendo imaturo? Meio complicado, né? Roupas de cada os animais, até as lendas. Por outro lado, tudo na série de Avatar, o último mestre do ar, é corrido demais. É impossível se situar no mundo apresentado. Cada episódio em um lugar diferente, fazendo absolutamente nada. Os problemas são resolvidos com diálogos rasos. Alguns elementos são citados e totalmente esquecidos, como o Momo e o Appa, que aparecem. Um dos problemas dessa série é que ela é muito nota 8, né? Ela é muito nota 8, até mesmo se você melhorasse o diálogo, que é a coisa que mais detestei dessa série, deixasse. O diálogo é bom, o diálogo é inteligente. A série ainda seria nota 8. Por quê? Eu gosto muito de dizer isso. Se Avatar é um 10, eu não acho que ele seja um 10. Acho que ele é uma obra nota 9. Nota 9. Mas se Avatar é um 10, o que você teria que fazer para fazer um live action de Avatar nota 10 também? Porque uma animação consegue ser nota 10 e um live action não consegue ser nota 10. O que você precisa? Naturalmente, pessoas capazes. Porque mesmo que a gente falasse que ter o criador não significa muita coisa, verdade. Mas eu acho que Avatar é uma obra que os criadores fariam muito mais falta. Eu acho que até muito mais falta que o próprio One Piece. Porque, o Oda sabe fazer One Piece, só que ele sabe o que é One Piece? Mangá. Mas será que ele sabe o que seria One Piece live action? Será? É tipo pegar um cara que dirige moto e colocar ele pra dirigir caminhão. Vai ser a mesma coisa? Não. Óbvio que não. Mas mesmo assim, é muito melhor você pegar alguém que já é piloto do que alguém que nem tem CNH, por exemplo. Então você já tem isso, né? E o problema é, a gente não tem diretores especialistas em transformar obras 2D em 3D. A gente não tem isso nem sistematizado na indústria. Então qualquer obra que vai pegar algo 2D e traduzir para 3D live action é naturalmente um experimento. 3 ou 4 vezes na série. Se a gente tivesse mais episódios para nos aprofundar mais nesse mundo mágico e entender as personagens, talvez a gente pudesse criar alguma empatia por elas. Verdade, acho que infelizmente é porque talvez por um modelo. O problema é, Lê ficaria muito maçante, mas a série já é maçante. Você tá vendo que eles precisariam testar? Eles precisariam testar isso? Será que ficaria maçante mesmo? Será? Ou será que a série atualmente ela é maçante porque não tem momentos de descontração? Porque ela é séria, ela é monocromática o tempo todo e isso só chega e cansa. Será que ter um episódio que seja só mais focado nos defeitos das personalidades dos personagens, nem que seja todo episódio ter 10 minutinhos dos personagens sendo crianças, não seria bom? Tendo algum defeito, não seria bom? 10 minutinhos, que no final colocaria mais um episódio.
só, ou 2, faz 2 episódios distribuídos, em vez de 8, 10 episódios, só que concatenado em 10 minutinhos de descontração por episódio. Será que esses 10 minutinhos em cada episódio descontraindo não faria o moral e o sentimento de assistir a série melhor? O problema a gente não tem como saber, porque eles teriam que testar. Eles não testaram. Eu fico meio triste que eles não testaram isso, pelo menos, né? Porque a gente tem séries que tem tons. A gente tem séries que tem tons sérios e tons de comédia. Várias, na verdade. Mas nenhuma equivalente a Avatar. Avatar, nem pra gente fazer a comparação. Comparar Avatar com One Piece é burrice. A gente não tem nem comparação. É aí que fica, né? Mas é muito difícil quando toda a motivação que elas apresentam é apenas o que elas externam por palavras. É verdade. Agora que ele falou, como todo diálogo ele é pesado, você não tem nenhum subtexto, nem preparação para o futuro, eu acho que isso também pesa ao você assistir. Porque é muito diálogo. Eu adorei a série. Quer fazer um testezinho? Se você adorou, assiste de novo, só que agora legendado. Só para testar um negócio. Só para você, talvez, sentir visualmente, lendo, o que eu senti nos meus ouvidos, escutando. Para você ver o quanto os diálogos são extremamente pesados. Eu acho que se os diálogos fossem melhores, ou seja, menos diálogo, mas mais sentido, eu acho que não ficaria tão maçante e você poderia colocar mais 2 episódios. Pelo menos na minha opinião. Katara e Sokka não tem nenhuma jornada. Eles terminam a jornada exatamente como começaram, com a exceção da Katara, que vira uma grande guerreira treinando sozinha. Mas a gente nunca vê ela... Isso é meio triste, pô. Isso é meio triste, eu não vou mentir, não. É triste pra caramba. Porque meio que fica de graça, né? Você não sente que a dobra é algo difícil, você sente como algo meio místico, né? Sendo que as dobras deveriam ser um equivalente, tipo uma arte marcial, ou uma meditação, algo mais. Algo que você precisa de tempo para dominar. Não à toa que pro Wang dominar em tempo recorde, ele precisa, tipo, fazer algo que nenhum dobrador fez. Treinar. A gente apenas ouve falar que ela tá treinando. E aí que a gente encontra o último motivo para esses fracassos em adaptação de live action. 3. Ego. Sim, o ego do... Putz, isso é muito verdade. Porque é como se você pegasse alguém cego que está achando que sabe. Sabe o seu pai quando vai, eu conheço aqui, precisa colocar o GPS. Não, ele vai se perde. É basicamente isso, porque ninguém sabe fazer adaptação live action de anime, não, pô. Não é a mesma coisa e nunca vai ser. Nunca vai ser. Às vezes o cara, ou é uma coisa tipo, vou fazer a minha versão e o pessoal vai gostar, igual fizeram com Thor, Amor e Trovão, por exemplo. Ou o cara acredita que ele entendeu a obra, só que o que ele entendeu é a visão distorcida dele da obra. E coloca algo distorcido. E como é algo distorcido, a visão dele é uma visão individual. Quem diz que a visão individual dele é a visão de todos? Porque é só você participar de qualquer fandom. Você percebe que tá em obras extremamente simples. Bom, Dragon Ball da vida, você vê pessoas que não conseguem nem interpretar corretamente Dragon Ball. É só você ver pessoas em Dragon Ball, por exemplo, que acham que Dragon Ball sempre foi sério, extremamente sério, e que demoniza qualquer tipo de comédia ou piada. Tipo, o Super é ruim não porque ele é uma péssima adaptação, é um péssimo anime, animação ruim, direção ruim, piada ruim, luta ruim, não. O Super é ruim porque tem muita comédia. Como se você tirasse a comédia, o anime ficasse bom. Sendo que tudo nele é ruim, basicamente. A comédia é ruim porque o anime é ruim. A luta é ruim porque o anime é ruim. Tudo é ruim porque o anime é ruim. Se o anime fosse bom, a comédia seria boa. Assim como sempre foi. Então, se até em Dragon Ball você tem vários tipos de interpretações da obra, gente que acha que é só uma obra de lutinha. Gente que acha que é só uma obra testosterona. Gente que acha que até mesmo coloca muito mais sentido do que deveria, tipo, hiperinterpretando tudo. Ou, o Dragon Ball é sangue e porradaria, sendo que não uma animação divertida. Se existe isso, interpretações erradas. Às vezes o próprio autor interpreta a obra errada, tipo, ele faz uma cena para uma coisa, as pessoas interpretam para outra, porque o autor não soube traduzir. Então imagine um terceiro refazendo a obra. Ferrou, né? Os diretores e roteiristas em fazerem mudanças na obra original para adaptá-la ao seu gosto. Veja bem, mudanças de roteiro devem ser feitas para fazer ações, eu sei, Sim. Mas as mudanças deveriam ser feitas para você passar a grandeza da obra original em uma outra. O problema é que quando você não sabe, né, o que fez a obra fazer sucesso, você não sabe o que tirar. Vamos lá. Tem aqui essa história. Queremos recontar essa história, mas com uma forma diferente. Aí o que eu faço? Beleza, tem aqui a história. A história é uma aventura divertida e séria.
tem mais foco na diversão. Vamos tirar a diversão e colocar um momento sério. O que não garante que os momentos sérios da obra funcionam em contraponto, e é o que acontece em Avatar, aos momentos divertidos. A melhor coisa que essa série fez foi a salada temporal. Se eles literalmente só fizessem essa salada temporal e adaptassem o resto extremamente mais fiel, sem tirar o machismo do Sokka, sem tirar a impulsividade da Katara, sem tirar os momentos de diversão e de descontração e do Aang ser bobo e burro, que é uma criança, mesma coisa com o Sokka, e só fizessem uma salada temporal, fazendo o que eles fizeram, trazendo elementos aqui de um canto, trazendo elementos aqui de outro, eu acho que teria ficado muito melhor. Porque eles estariam fazendo o tom muito melhor, mas não foi isso que eles fizeram. Pra mídia. Em Senhor dos Anéis, por exemplo, seria impossível não fazer nenhuma mudança de roteiro para adaptar os livros em 3 filmes. Mas nenhuma mudança foi feita com o intuito de melhorar a obra. Elas foram feitas com o intuito de não estragar a adaptação. Verdade. E também em livros, você consegue perceber muito mais por causa das entrelinhas. Claro que tem certas coisas, tipo o Game of Thrones, que você não consegue adaptar, você perde, infelizmente. Vários plot twists que tem em Game of Thrones, por causa da forma da escrita dos livros, você não tem, né? Se você caiu naquilo, desculpa, em Game of Thrones. Mas em questão de livro, você consegue captar a intenção. Tipo, como é muito distante live action, você consegue captar a intenção e traduzir essa intenção. Em um anime, não. É mais difícil você traduzir a intenção por causa dessa diferença gigantesca de mídia. Ah, e tem outra coisa em livro, né? Você, quando leu Senhor dos Anéis, o Game of Thrones, você imaginava os personagens como 2D? Talvez tenha pegado muita gente. Quando você imaginava os personagens, você imaginava eles em 2D ou 3D? Live action. Então, mesmo que um livro não tenha forma corpórea e física, a base dele é mais próxima do live action do que de uma animação. Olha que loucura, velho. Olha que loucura. Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Então, a imagética popular de um livro é mais próxima de um live action do que de uma animação. Ao menos é claro que, tipo, você tem os personagens em 2D. Na capa, aí muda um pouquinho, mas a base das pessoas, pelo menos, todo mundo que eu perguntei, como... É porque é meio difícil, né? Falar em Senhor dos Anéis, porque 90% das pessoas assistiram depois dos filmes. Mas quando eu pegava um livro que eu tava lendo que não tinha nada externo a ele, como você imaginava a personagem? Imaginava a personagem assim, assim, como estava a descrição lá no filme. Você imaginou ela 2D ou 3D? 99% imaginou ela um ser humano, carne e osso. Falo nada. E se você não imaginava assim, foda, eu nunca vi você. Nunca vi você, gostaria de ter visto. E parece bem discreta a diferença, mas não é. Quando um diretor, roteirista, artista ou produtor aparece falando que ele... Porque não é que não é discreto. Eu acho que é uma questão de interpretação, de humildade. Que você, quando você quer melhorar, você acha que tem algo errado. Você acha que, eu consigo fazer melhor. Isso é meio complexo, porque talvez você esteja vendo a obra como ruim, porque você não interpretou ela correta. Igual eu tô vendo fã que, pelo menos, se diz que assistiu o original antes do live action. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu não posso duvidar da interpretação de ninguém, falando que o Sokka no live action é muito melhor, que não fez diferença nenhuma tirar o machismo dele. Como se o problema fosse realmente tirar o machismo, mas não tirar um dos pontos do personagem e deixar ele mais vazio. Pessoas que não conseguiram nem mesmo ver a importância de como o Sokka age, de como a história conduz os personagens para todos eles se complementarem e se completarem entre si. Então pega um desses fãs que se dizem que assistiram, coloca eles para fazer uma animação, para ver que bagaceira faz. Pô, não é nem difícil. De onde eu voltar para Dragon Ball? Vê aí, Dragon Ball Kakumei, Dragon Ball Abridged, Dragon Ball Ultimate Canon, Dragon Ball Multiverse. São, tipo, interpretações de fãs, de pessoas que literalmente assistiram a obra, que estão tentando emular o que a obra é, e não tem nada a ver com a obra, 90% do mangá. Olha que loucura. Ou seja, fãs que consomem, que fazem de graça, não conseguem ter uma visão tão clara do que é esse algo metafísico de conceito do que é Dragon Ball. Às vezes nem o autor tem, então imagine os fãs. Eu acho que é esse tipo de humildade de ego que falta. Porque quando você não tem essa humildade de eu preciso entender o que é a obra, e às vezes, mesmo eu conhecendo a obra, eu não sei o que é a obra, esse cuidado
Ele é muito mais importante do que a ousadia. Eles estão melhorando a história para os dias atuais. Pode esperar que vai vir uma chuva de bosta. Porque a história fez sucesso do jeito. É que é tão complicado, tipo, melhorar os dias atuais. Tá certo. Mas o problema é que quando a gente pensa em melhorar para os dias atuais, a gente pensa em narrativa. Eu penso em ritmo. Quando você pega um Avatar, tem o ritmo das obras de 2005. Ou seja, quando você foi assistir Avatar, você não sentiu o ritmo de Avatar diferente de qualquer obra de 2005. Hoje em dia, se você pega esse mesmo ritmo e relança Avatar, as pessoas vão gostar de Avatar, óbvio, porque Avatar é objetivamente ruim, mas talvez o nível de pessoas, a curva de aprendizagem vai ser diferente. Porque as obras se fazem dentro dos padrões que elas têm. O que acontece hoje em dia é que a percepção dos criadores, por causa da internet, está meio distorcida. Porque você tem, por causa da internet, pessoas opinando sem nem ao menos consumir direito. Você tem noção que antigamente, quando a gente ia consumir uma obra, que a gente se tornava fã, a gente literalmente marcava. Tipo, quando eu ia assistir Avatar, eu ia baixar e ficava, tipo, 2 horas baixando. E se eu não gostasse de Avatar, eu não ia ficar 2 horas baixando. Você tá vendo? Então, hoje em dia, as obras estão muito mais plásticas. Como não existe nenhum tipo de dificuldade em você assistir algo, tudo é a mesma coisa. Tudo é ruim. Eu vi a Gabi Xavier falando disso numa série que eu gostei muito. Você tem 1 bilhão de séries. Então as séries são feitas para você consumir papum, sem reflexão, sem profundidade. Porque tem um monte de série. Séries hoje em dia são feitas para cumprir catálogo. E essa é mais uma delas. Não foi feito para contar uma boa história. É uma história para encher catálogo que por um acaso tem uma boa história lá dentro. É só você ver qualquer série feita mais antiga, porque antigamente, para você ter dinheiro com a série, para você ganhar dinheiro, você precisava que a série fosse boa. Hoje em dia, você consegue... Bom, Léo, o filme Léo, aquele filme horroroso de animação, ele só precisou que as piadinhas dele, que são muito boas, viralizassem no TikTok, e ficou tipo 2 semanas o mais assistido da Netflix. E é um filme horrível. Então hoje em dia a dinâmica mudou. Pela dinâmica ter mudado, você tem que mudar a dinâmica. O problema é que como a sociedade hoje, por causa da internet, da globalização que a internet gerou, por causa da própria mudança gigantesca da indústria, tipo, a gente teve, por culpa da internet, uma aproximação e evolução que talvez a gente não teria sem a internet nem nos últimos 100 anos, teve em 10, teve em 20. Né? Ou seja, o ser humano de 2005 é outro ser humano de 2020. Pô. As crianças de hoje em dia, de 5 anos, de 10 anos de 2015, é diferente das crianças de hoje em dia de 10 anos. Então tem essa diferença cabal. Então já tem a dificuldade de você traduzir um ritmo de uma obra antiga para o ritmo de uma obra nova que faz obras serem mais fast food. Obras que a pessoa você tem que fazer a obra ser boa competindo com o celular. A pessoa está assistindo, tá lá na TikTok. Você tem que contar com a pouca intenção, a má intenção da pessoa assistindo a sua obra. Não à toa que a obra se explica tanto. Né? É um dos motivos ruins que eu acho. Né? Ou seja, a obra quis ser tão universal, essa obra quis ser tão universal, que até pro cara que tá lá assistindo a obra, vendo no TikTok, ele vai conseguir entender. Porque a obra não tem profundidade nenhuma. E isso, para mim, é um erro, tá? Oh, mas a intenção da série é uma intenção bosta, ruim. Você limitar a série, a qualidade da série, para aquele que não tá se achando. Para aquele que não tá nem prestando atenção. Querer agradar aquele que não tá nem prestando atenção na obra. Isso é ruim, para mim, tá? Para mim isso aí é péssimo, né? Que ela foi escrita, não do jeito que outra pessoa queria que ela fosse. Existem mudanças sem sentido e que na realidade prejudicam a narrativa. Em Avatar, Sokka era conhecido por elementos machistas no desenho animado. Isso quer dizer que os autores eram machistas? Não. Significa que eles queriam que Sokka fosse aprendendo em sua jornada e seu machismo não faz sentido, transformando a personagem ao longo da obra, desenvolvendo. Ou seja, as personagens são incríveis porque superaram o machismo. Ou seja, o desenvolvimento do Sokka é conectado com o desenvolvimento dos outros personagens. Quando você enfraquece o desenvolvimento do Sokka, você enfraquece o desenvolvimento dos outros personagens. Por isso que todo personagem ficou sem sal. Porque Avatar é uma obra que desenvolve todos os personagens. Ao ponto que quem é o protagonista? O Aang. Pergunto quem é o personagem favorito das pessoas. Dificilmente alguém vai falar o Aang. Mas ele é ruim? Não, ele é um dos melhores personagens da obra inteira e é o personagem mais importante. O problema é que todos os personagens são tratados como um personagem, basicamente, porque todos têm o seu desenvolvimento conectado e um é legal em contraponto ao outro. Se você tirasse um único personagem, você enfraquece todos os outros.
a sua trajetória. A adaptação não quis trazer esse elemento machista pro Sokka, mas para ela mudar esse detalhe, ela teve que mudar todas as interações e diálogos com a sua irmã e com outras guerreiras presentes na história. Nessa ânsia de pagar o pedágio ideológico, todo mundo já sabia que a Katara ia ser uma autodidata que nunca precisaria de um mestre. Mas o problema é que o Aang precisa de um mestre, porque nos é dito na série que a Katara não pode ensinar o Aang como se dobra a água. Então eles viajam até o Polo Norte para encontrar um mestre. Durante o caminho, por 7 episódios, Katara aparece treinando e Aang não faz absolutamente nada. Quando eles chegam ao norte, Katara tá mais poderosa do que o mestre mais antigo de uma cidade lendária por seus dobradores poderosos. Então eles esquecem que o Aang foi lá para treinar a dobra de água. A Katara lidera uma revolução de mulheres. Cara, esse é um problema muito gigante dessa hora. O que custava dele tentar treinar junto com a Katara, mostrar mais vezes, né? Ele já tentando dobrar um pouquinho, mas é que eles quiseram segurar, não sei pra quê, caramba, tentasse. Porque seria muito melhor, porque explicaria. Olha o problema do desenvolvimento conjunto. Porque se tivesse isso, porque já mostrou lá no começo, não mostrou no começo da série, ela começando, ele me disse uma coisinha, comecei a dominar melhor. Então, ou seja, desenvolver o desenvolvimento do Aang junto com a Katara, direto. Melhor ainda. Não queremos colocar o Aang para dominar a água. Fazia o Aang treinando dominação de ar e tentando traduzir a dominação de ar para Katara. O Ario pensa assim, tal. Então você teria que mais vezes, não só uma frasezinha, desenvolver melhor isso. Eu acho que seria muito importante para você desenvolver a amizade dos dois. Contra o machismo estrutural antiquado. Depois, o maior mestre do Polo Norte diz que Aang deve aprender a dobra de água com a pessoa que ficou do lado dele esse tempo todo. Basicamente, se passaram 7 episódios indo pro Polo Norte pra falarem que ele não precisava ter ido. E nisso a cidade foi destruída e um monte de gente morreu. Sokka não faz absolutamente nada. Ele não faz nada. Se ele não existisse, não ia ter problema nenhum. Aang também não se desenvolveu nenhum. Transformaram Azula, uma psicopata megalomaníaca, em uma menina frustrada em busca do amor do ausente. Caraca, como eu detesto isso, velho. Os caras passaram pano pro Rei do Fogo, velho. Os caras fizeram eu concordar com o Rei do Fogo. Eu só tive um momento de rage na série inteira e foi nesse. Eu parei de assistir e fui embora. Quando eu concordei com o Rei do Fogo, eu falei, não. Eu prefiro o autossabotamento intrínseco da sociedade do que... Mano, você tem noção? O que o Rei do Fogo ele é feito para ser o arquétipo perfeito de vilão nojento. Se eu fosse traduzir para outra obra, ele seria pior que o Freeza. Pior que o Freeza. E você chega a um ponto de você concorda com o Rei do Fogo, eu acho o fim da cara. E eu concordei com ele porque um personagem perto dele teve uma atitude idiota, que eu achei idiota, e o Rei do Fogo eu achei idiota. Eu me conectei com o Rei do Fogo, eu tive o mesmo pensamento que o Rei do Fogo. Isso é uma porcaria. Uma porcaria. E isso tira até mesmo a importância da... eu vou ficar quieto, porque senão eu vou ficar mais 20 horas aqui. O Tio Airo, o personagem que todo mundo gosta, é apenas um idiota nessa série. Eu acho que ele solta fogo. Apenas a Katara e o Zuko tiveram algum tipo de desenvolvimento. Mas pra terminar de cagar com tudo, a atriz da Katara consegue transformar qualquer cena que ela tá presente em uma tortura psicológica. Todas as cenas que ela aparece são chatas. São as piores partes do seriado. Sem personalidade, monocromático, bidimensional. A interação deles é muito estranha, muito artificial. E pasmem, é muito difícil fazer cenas de luta com crianças. A direção errou muito. Já tinha que apresentar muita coisa em um tempo reduzido. Quis alterar outros elementos sem ter o que colocar no lugar. Não conseguiu desenvolver nem o universo, nem suas personagens. E ainda deixou aquele gostinho amargo de cosplay durante toda a série. Se você for pensar bem, eles não contaram nenhuma história, né? Porque o cara viajou pra chegar num lugar que falaram que ele não precisava ter ido. Presta atenção, gente. Um grupo de crianças ficou viajando 7 episódios pra poder alcançar algum mestre. Chegando lá, os mestres não ensinaram nada pra eles e ainda disseram que eles já sabiam. E pronto, foi isso. Avatar tem uma estética interessante e até alguns elementos muito bacanas, como as personagens coadjuvantes, adicionaram muito à série, mas é muito superficial, genérica e arte. Eu particularmente gostei do episódio da fuga da prisão, que foi o melhor. E eu realmente gostou desse daí. Da série até os dois, mas depois de assistir, eu tive certeza o final, que uma adaptação. O final é... Enfim, eu fiz um não, catarse de problema. Na minha opinião, pros erros de adaptação de animações pra live action. Vocês acham que faltou alguma coisa? Vocês acham que eu falei alguma besteira? Deixa aí nos comentários. Eu adicionei coisa pra caramba. Obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um gostinho pro algoritmo poder ajudar a gente. Gente. Se vocês assistem o... Se inscreve aqui. E se você não conseguiu entender o vídeo porque eu fiquei pausando, é para isso mesmo, tá? Quero ninguém assistindo o vídeo do cara pelo meu.
Por isso que eu só faço react se eu for adicionar coisa pra caramba, né? Ou seja, se o vídeo não for passar de 1 hora, eu nem quero, nem é minha intenção. Eu nem tenho o que adicionar, eu nem faço. É assim, para mim aqui pelo menos, tá? Essa é a minha intenção aqui com esse vídeo. Vamos então para a sintetização aqui, né? De novo, né? Ponto número 1. Tem algum problema você ter gostado da série? Não, não tem problema. Não tem problema nenhum você ter gostado da série, tá? Lê, você acha que é impossível existir pessoas que são fãs de Avatar e irem gostar da série, depois ir gostar do original? Sim. Só que eu fico triste, porque isso para mim me mostra muito mais um problema e propriamente uma solução. Por quê? Avatar já existe há 20 anos. O que essa geração está fazendo que não foi assistir Avatar? Porque essa geração, como todas as outras, na verdade, isso para mim é um problema sistêmico da indústria, fica muito refém do que é lançado. Você tem noção de se a partir de hoje, Deus, Alá, Odin, não importa, ou até mesmo acontece algo, puf, está proibido de criar qualquer obra nova de entretenimento. Nós teríamos entretenimento para todas as pessoas do mundo assistirem pelo resto das suas vidas sem nenhum problema. Ou seja, não existe escassez de entretenimento. Não existe, eu não tenho nada para assistir. Não existe isso. O que existe é você talvez não saiba o que você gosta e talvez você não goste de assistir coisas que você não gosta. E isso, para mim, é um problema. Porque se você não gosta de assistir coisas que você não gosta, você acaba se fechando numa bolha e não querendo experimentar coisas novas. Se você for experimentar coisas novas, você vai objetivamente assistir coisa ruim. Só que no meio do ruim, você vai assistir coisa boa. Então, para mim, pessoas irem assistir algo bom porque assistir algo ruim não é algo tão lógico, entendeu? Eu vou reassistir o Avatar Lenda de Aang, sem dúvida, porque a única coisa que eu tive vontade de assistir essa obra foi assistir o original. Mas porque eu já assisti. Então, eu fico pensando que se essa obra fosse uma boa obra, nem que uma boa adaptação, uma boa nova versão da obra, seria muito melhor. Ela realmente converteria as pessoas para assistir o original. Mas como ela é uma obra meio medíocre, você vai ter pessoas que vão gostar muito e pessoas que não vão gostar. Ou você acha que alguém vai assistir essa obra, vai chorar com essa obra, que já não tivesse assistido o original? Eu não achei ninguém. Vamos lá. Essa obra tem chance de cair na obra live action, na série favorita de alguém? Enquanto Avatar é a série animada, às vezes até série mesmo, favorita de muita gente. E não é tipo muita gente, tipo, que assistiu só quando era criança. Muita gente tem essa série favorita, como eu tenho uma das minhas séries favoritas, que eu assisti quando eu era criança, assistindo como criança, quando eu era adolescente, assistindo como adolescente, como jovem, assistindo como jovem e como adulto, assistindo como adulto. Então ela teve profundidade para eu assistir ela como criança, só pelas lutinhas, como adolescente querendo, meu Deus, como essa série é séria, olha, adulta, como jovem assistindo só para me divertir, e como adulto, sei lá, que eu assisti como adulto, só para gostar, como adulto. Você acha que essa série vai ter isso? Que ela vai vencer o tempo? Não, ela não vai vencer o tempo, não vai virar um clássico. No máximo ela vai virar um clássico por ser uma boa adaptação num mar de más adaptações, mas não vai virar um marco. Espero estar errado, mas nunca se sabe, né? Futurologia é fogo, mas ela não vai virar a série favorita, não vai. Porque ela não é uma... Vamos lá, enquanto Avatar é um 10 entre as animações, um 10, um 9, essa série, comparando com outras séries, é um 6, 7. Talvez ela só chegue a um 10 porque o carisma do original pinga nela quando você já assistiu. Mas objetivamente, não só esse Avatar, sem a conexão com o Avatar antigo, o que ela é? O Avatar, a lenda de Aang, fez a sua história sozinho, na própria história. Esse daqui teve a ajuda da empatia que as pessoas já tinham com a obra original. E não conseguiu nem ser uma obra boa entre as obras que ele já tem. É isso que nós temos. Enquanto Avatar se provou uma obra incrível, que é uma obra boa, que vai durar o tempo, daqui a 20 anos, as pessoas vão poder assistir Avatar de Aang e gostar. Será que as pessoas vão gostar dessa série? Pensa nisso daí, tá bom? Lê, mas essa série é melhor que nada. Fato. Lê, mas essa série, ela revitalizou toda a comunidade de Avatar de Aang. Beleza, mas isso aí é culpa da comunidade. A comunidade já estava aqui, mesmo com a obra tendo 20 anos. O mundo Avatar, as obras, as HQs. Então aí, essa série de filme com o Aang adulto, que eu tô doido pra assistir, tá aí, né? Eu não sei quando que o novo Avatar, que eu tô falando que você é o dobrador de terra, vai vir. Eu nem tô empolgado, pra falar a verdade.
por esse novo Avatar. Ah, por quê, cara? Sei lá, é que os autores estão meio estranhos esses últimos anos, aí eu não tô coisado. Nunca também veio mais nada, então eu acho que isso é fake news, né? Tô passando fake news aqui pra você. Aí, então se você gostou e está me achando um chato, que eu tô sendo fresco, normal. Eu não sou você, nem quero ser você, e eu nem queria que você quisesse ser eu. Eu só assisto como eu assisto as coisas. A coisa que eu mais gostaria de ter um botão aqui na minha cabeça é tipo, ó, esse botão eu clico para gostar das coisas. Eu deixaria esse botão clicado o tempo inteiro. Mas eu não tenho esse botão. Ali, mas você está sendo muito injusto. Você assistiu comparando com o original? Sim, eu assisti comparando com o original. Sinto muito. E nem me venha com o paralelo ridículo com a lenda de Korra, que muita gente assistiu a lenda de Korra errado. Eu até descobri esses dias que tem gente que fala para não assistir a lenda de Korra em sequência da lenda de Aang, porque você pode se frustrar, porque a lenda de Korra é para dar um 360 na lenda de Aang. Aang é uma coisa, a lenda de Korra é o outro oposto, completamente diferente. Se você for assistir a lenda de Korra querendo um 2.0 da lenda de Aang, você tá ferrado, você vai detestar a série, como aconteceu com muita gente que se decepcionou com a série. Só que não, é ao contrário. É ao contrário, tá? Essa série é uma série ruim para mim, pelo menos, por si só. Eu só assisti essa série porque tem a lenda de Aang. É só pela parte visual, entendeu? Porque não tem... A lenda de Korra, por exemplo, eu, na primeira temporada, não gostei da primeira temporada de lenda de Korra porque o romance eu acho extremamente chato. E eu sou um cara que gosta de romance. Ou seja, dentro do meu padrão de romance, o romance da lenda de Korra é uma porcaria. E eu entendo. Eu falei assim com meus amigos, pô, eu entendi porque eles não tinham romance explícito na lenda de Aang, porque os caras não sabem escrever romance. Um lixo. Ao ponto, e nem adianta você vir defender, não, que os autores só veio a segunda e a terceira temporada, tá? O único casal que deu certo foi o que ficou nas entrelinhas. Então, cala tua boca. Pra você ter noção. Mas eu via que o resto, tirando tipo metade do episódio, que era o episódio lá, era incrível. Eu sempre vi isso. É que o lado ruim me atrapalhava, que era o que era mal feito. E tá vendo aí a parte 1, tá bom? Ale, mas não é meio parecido com o que tá acontecendo com a Landing? Você não falou que você não tá vendo que a parte do CGI é ruim e a parte... Não é equivalente, porque a parte boa aqui é só o visual. E o visual é plástico. A parte ruim de A Lenda de Aang foi um extra que eles colocaram. Mas o que é Avatar tava lá o tempo todo, que é a escrita. Que a escrita é mais importante. A estrutura tava lá. Tava tudo lá. A Korra tava lá. A Korra é um personagem incrível, não importa a temporada. Top personagens femininas da ficção. A Korra tá no meu top feminino, competindo com o macho, top personagem da ficção, tá? Entre protagonista, eu prefiro a Korra do que o Aang. Tem noção do quão incrível a Korra é. Pra ter noção disso, desde a primeira temporada. Mesmo eu não gostando da primeira temporada, a Korra é incrível. Na primeira, na segunda e na terceira. Não importa. O que tem incrível nessa primeira temporada aí? Qual personagem é incrível? Lê, você acha que a série pode se salvar? Cara, sinceramente, acho que pode, viu? Eu acho que pode muito, pode muito. Principalmente se, a partir de agora, eles desacelerarem um pouquinho. Só que o problema é que como eles estão já atrasados, eles vão querer rushar ainda mais. Isso é que é triste, mas tem como salvar. Eu vou adorar falar assim, gente, eu tava errado, me lasquei, fui preconceituoso. Pô, você acha que eu falei que eu assisti a Korra errado. Eu já falei aqui, eu assisti a primeira temporada. Eu terminei o último episódio de Legend de Korra detestando a série. Detestando. Eu só fui gostar da Legend de Korra uns 2 anos depois, quando eu reassisti. Tem noção? Então eu falo aqui. Eu tô falando, é um lixo. Se eu assistir de novo e gostar, eu volto aqui e falei, errei, fui moleque. É lindo. Então, se a segunda e a terceira temporada, se o conjunto desse live action, como um todo, se fizer bom, eu vou encher a minha boca e vou falar, tava errado, falei besteira, me desculpe. Mas, por enquanto, como eu não sou futurologista, o que eu estou vendo é ruim. E o problema é, o visual é o menos importante. Se o visual fosse feio e a história fosse boa, eu tava extremamente hypado. Porque visual, dinheiro corrige. Escrita, rapaz. Porque você consegue apagar o visual na sua memória. Você consegue reescrever o visual. É uma mudança. Quem aqui já assistiu Chaotic? Onde a segunda temporada é extremamente mais bonita que a primeira. Você consegue aceitar isso. Agora, o que está escrito errado, pô. Aí você não muda mais. A menos que você reescreva a história inteira. Então já era. Então, os erros de escritas aqui, não tem como corrigir. Tem como se justificar. E o que vier depois disso é tão bom que compensa. Igual a primeira temporada de Korra. Pelo menos pra mim, tá? E se você vier chorar aí e falar, olha, a primeira temporada de Korra é boa assim, você que é fresco. Aí eu falo assim, eu sou fresco mesmo, porque infelizmente eu detesto o triângulo amoroso. Detesto. Eu
Detesto Triângulo Amoroso. A primeira temporada de Cora tem Triângulo Amoroso e é um Triângulo Amoroso mal escrito. Porque eu sei que eu sou fresco com o Triângulo Amoroso, é algo que eu sou naturalmente. Eu não gosto. Eu já assisti Triângulos Amorosos, obras focadas em Triângulo Amoroso, que são incríveis, mas eu não consigo gostar. E eu falo isso com toda a sinceridade de todo mundo. O problema tá em mim. Mas eu consigo, mesmo assim, eu sei separar. Ó, eu não gosto disso porque eu sou fresco com isso. Mas eu consigo falar, é bom, tá. De Korra. Mas mesmo assim, eu vi boas pessoas não gostando. E ao ponto disso, que isso mudou nas próximas temporadas. Eu já falei, o melhor casal foi feito em off-screen, basicamente. Meio covarde. Assim, eu nunca vou perdoar os criadores ao meter um... Ah, tá vendo a minha obra? Você não gostou porque você assistiu ela errado. Isso aí é a maior idiotice que qualquer criador de conteúdo pode fazer. Criador de conteúdo não, criador de obras pode fazer. Se você coloca a culpa das pessoas não terem entendido na interpretação das pessoas, você também primariamente está errado. Só falo isso, tá? Falei Thor. Tá, gente, terminou. O vídeo ficou gigantesco porque o que eu falei, basicamente, ele abordou aqui, nesses 11 minutinhos, um resumozinho do que é muito mais profundo, mas que, tipo, eu nunca vi nenhum canal resumir tão bem, tão sucinto. Vocês viram lá. Eu falei 5 minutos, ele resumiu em uma frase, basicamente, tá? Então eu quis aqui só pegar esse vídeo e trazer mais profundidade, alavancar o debate. Por que você fez isso? Porque eu não tenho capacidade de fazer um vídeo igual ele fez. Eu não tenho capacidade de reduzir, vocês viram aqui no meu vídeo, eu não tenho capacidade de reduzir, nem de sistematizar o suficiente para fazer um vídeo que por si faça sentido. Por isso que eu tive que usar o vídeo dele como base. Se inscreve lá na mensagem subliminar, tá bom? Só isso que eu tenho para fazer. Legal, falei não.